Pode, já pode ir iniciando, Alfredo, sem problema nenhum. Pode. Então vamos começar a voltar. Quem está tomando um cafezinho aí? O chimarrão. É o chimarrão, né? Vamos lá então, pessoal, voltando aqui. A gente falou bastante coisa, tava olhando a apresentação que a gente ia falar mais na frente, então eu vou passando mais rápido algumas coisas, né? Ilustrando só, de repente, o que a gente já comentou, né? Bem tranquilo nesse sentido. Certo, pessoal? Então aqui, só alguns comentários, que a gente, eu já tinha falado um pouco disso, né? De questão do ambiente versus a agressividade das plantas daninhas, né? Então, a resistência é um problema bem sério, como a gente falou, né? A resistência das plantas daninhas aos herbicidas, mas também a questão do ambiente em si, né? Muitas vezes o ambiente não está favorável. Isso aqui é só gráfico de condições ambientais aqui para nossa região, né? Então, precipitação, temperatura máxima, mínima, né? Média. Isso aqui do ano que passou, né? A safra anterior ali para nós, que foi uma safra bem complicada, 17, 18, né? Depois a safra agora, 19, 20, também foi um pouco complicada, pensando em seca, em geada, né? Então, aí complica mais o controle das plantas daninhas. Então, fica mais complicado essas aplicações, né? Oscilações de temperatura, né? Então, é isso que eu queria ilustrar aqui, para entender um pouco mais quando a gente fala do herbicida em si, ele também é dependente de condições ambientais, né? Então, o herbicida, para ter uma boa atuação, primeiramente ele tem que atingir o alvo, né? Atingir a planta daninha, então ele tem que ter uma boa cobertura foliar dessa planta daninha para poder ser absorvido, translocado para resultar lá no controle da planta daninha, né? E aí, assim, é o que a gente sempre diz, né? Para o herbicida funcionar bem, para ele atuar bem, a planta daninha tem que estar funcionando bem, né? Ela tem que estar fotossinteticamente bem ativa, funcionando bem, metabolicamente, fotossinteticamente bem ativa, para poder absorver, translocar esse produto chegar ao sítio de ação dele e manifestar o efeito final dele, né? Então, às vezes a gente tem condições como essa figura aqui, que é palotina, o Juliano, o Marco fizeram isso aqui o ano passado, por exemplo, dia 11 de setembro do ano passado, que é a época que o pessoal está iniciando a semeadura da soja aqui e várias outras regiões do país, né, que tem o milho segunda safra depois. Então a soja entra bem cedo, começo de setembro, para o milho safrinha, milho segunda safra entrar lá em janeiro, fevereiro, como tinha comentado no início. E a gente tem dias aqui com temperatura aqui em outras regiões do país, né? Temperaturas aí próximas a 40 graus no meio do dia, né? E umidade relativa do ar próxima a 20%. Então o herbicida não vai funcionar bem numa situação dessa, né? Então, o controle vai ser menos eficiente, né? Então, de novo, a importância de um sistema bem equilibrado, a importância desse sistema bem manejado, para a gente não ter planta daninha grande, né, adulta, perenizada, numa época do ano assim, porque a planta daninha adulta, grande, já o controle dela é horrível. Numa condição ambiental assim, muito pior, né? Então, vai ser praticamente, a gente vai estar desperdiçando o produto, né? Gastando produto, dinheiro e liberando mais produto para o ambiente, né? Que não é nada adequado fazer isso, né? Então, de novo, a questão do bom manejo, as boas práticas de manejo, né? Então, plantas daninhas como a buva e outras, várias, né? A geada não controla, né? Porque às vezes a gente ouve esse pretexto também. Não, eu vou semear aí a forrageira aí de inverno, depois a geada vai dar uma ajudinha para mim, né? Sim, algumas ela controla, mas outras não, né? A buva é um exemplo disso, né? Tem outras que são adaptadas ao inverno, né? Então ela vai estar lá, viva pós-geada. Então você tem que controlar ela no início ali, como a gente comentou já, né? Para iniciar essa área com essa forrageira no limpo, né? Porque senão ela vai ficar persistindo lá. E aí, condições adversas, ela vai aprofundar o sistema radicular, né? Olha essa imagem lá do Paraguai, né? Rodou bastante ano passado. A buva ali com 20 centímetros, sistema radicular com 1 metro ali, né? Então isso acontece. As plantaninhas, elas são adaptadas para interferir, para causar dano, para adaptadas a aguentar condições adversas, adaptadas a resistirem a aplicações de herbicidas, como a gente já falou em algumas situações, né? Então, ó, se é uma plantinha pequena, ó, ali também com seus 15, 20 centímetros, você vai pegar o sistema radicular dela lá com mais de 50 centímetros, né? Então, ela se adapta a condições adversas. Olha o tamanhozinho dessa plantinha de buva, é um arbusto praticamente, né? Então, causa dano, cresce muito, e assim por diante, afeta as culturas, como a gente já falou e já viu imagens. E aí de controle, pensando em controle químico e tal, né? É um quebra-cabeça que a gente tenta montar para tentar usar da forma mais eficiente possível o herbicida, né? Então, para utilizá-lo na menor quantidade possível e também utilizando ele para não ter esse uso indiscriminado, esses problemas todos que a gente vê no campo aí e gera
é uma cascata de eventos, né? Essa polêmica e tal, e aí bipolarização e uma série de outras coisas, né? Como a gente vem observando. Então, a gente faz bastante trabalho, tanto em casa de vegetação quanto no campo. Eu não vou, como eu falei antes, eu não vou ficar entrando em detalhes de posicionamento, doses, porque isso é muito variável de acordo com região, de acordo com o sistema de produção e tal. Mas tendo perguntas agora, ou depois podem fazer, né? Todos disponíveis também, né, pelas redes sociais, depois tendo perguntas em algumas situações específicas, podem ir fazendo que a gente vai respondendo, né? Então, a gente faz bastante experimentos. Isso aqui, antes era imagem amargosa, isso aqui é buva. A imagem, aí era até o Maicon que fez isso daqui, a imagem, né? É uma das áreas que a gente tem experimento de buva, né? Então, a gente teve aí mais de 30 experimentos de buva aí na última safra, né? Com buva em campo, né? Pensando em encontrar melhores posicionamentos, ou seja, utilizar de maneira mais eficiente ali o controle químico quando necessário, né? Para não ter esses escapes aí. A área de amargoso, assim, olha o tamanho do problema, né? Às vezes começa assim, uma plantinha que não foi controlada lá, escapou do controle. E aí ela vai e a área aumenta, fica uma situação dessa, né? E aí de controle, como eu falei, não vou entrar em detalhes, só destaco o seguinte: planta daninha, gramíneas, depois de entolceradas assim, ela não é controlada mais com uma aplicação única de herbicida. Então ela vai precisar de aplicações sequenciais. E aí quando a gente faz aplicações sequenciais, você faz uma, ela rebrota, você faz mais outra, né? Quando a gente faz aplicações sequenciais, não usar o mesmo produto mais de uma vez. Pelo menos fazer o máximo possível de esforço para não usar mais de uma vez, porque quanto mais você usa um produto, mais vezes, né, você vai selecionar mais a resistência, que a gente já falou agora há pouco, né? Então, o que a gente quer, o que a gente prega, o que a gente trabalha, pensando em sistema integrado, é não chegar nunca a um cenário desse tipo, né? Agora, se chegou a um cenário desse tipo, a gente tem que investir para se fazer um controle adequado. E aí, às vezes, assim, o solo está bem corrigido, está tudo certo ali. Não precisaria você fazer um manejo mecânico, né? Gradagem, como a gente já discutiu, né? Só a questão é a planta daninha. Então, você, nesses casos, pode fazer um uso consciente do herbicida, no caso ali, mais de uma aplicação, para você controlar essas touceiras todas, para depois disso ter uma situação favorável, para você instalar o seu sistema mais equilibrado. Porque a gente vê muitas vezes, em áreas assim, o produtor fala, não, vou fazer uma aplicação só. Aí ele faz uma, entra com a cultura, independente qual seja, isso aqui vai rebrotar, ele vai ter que fazer outra, aí a gente até brinca, né? A planta vira uma companheira dele, porque ele fica aplicando nela toda a safra, e ela não é controlada, né? Então você tem que ter um investimento maior no momento, para controlar aquele problema, e depois estabelecer bem o sistema, e aí manter o sistema limpo, um sistema equilibrado, como a gente discutiu, né? Então isso é só ilustrar que a eficiência é baixa com aplicações únicas, acaba tendo que ser aplicações sequenciais, tal, na rebrota, né? Controlar, ter um controle melhor. Outra questão que o pessoal comenta muito de antagonismo de herbicidas, né? De novo, não vou entrar em detalhes, mas isso eu achei importante comentar, porque pensando em situações que a gente tira o animal da pastagem ali, do pastejo, né, de inverno, e já entra com a soja. Muitas situações, o produtor quer aproveitar o máximo tempo possível, né, normal, e aí fica uma janela muito curta, ou seja, ele não tem tempo para fazer duas aplicações, tipo assim, aplicar hoje determinado herbicida para controlar a folha larga, daqui uma semana aplicar para controlar a folha estreita, porque normalmente quando a gente mistura herbicidas graminicidas com auxínicos ou inibidores da ALS que controlam folhas largas, né, eles têm um certo antagonismo, né? Então a gente vem trabalhando pensando em situações que a gente consiga em uma aplicação só controlar as panzaninhas folha larga e estreita. Quando você tem uma área com infestação alta de folha larga e estreita, já podem desistir que não vai ter solução mágica, com uma aplicação só você não vai fazer. Mas em situações, pensando de novo, um cenário um pouco mais equilibrado, em que você tem uma situação de poucas plantas daninhas, e essas poucas folhas largas e estreitas estão jovens, estão pequenas, a gente consegue, às vezes, com uma aplicação só ter um bom controle. Então, a gente consegue misturas aí de alguns, para quem tem mais afinidade, né, alguns graminicidas, como o cretodin, né, com carfentrazone para controlar, por exemplo, gramíneas, que a gente vê falando capim amargoso, capim rabo de burro, controlar a trapoeraba nessa área, algumas outras folhas largas junto, né? Ou ali glifosato, cletodin, né, que é um graminicida, e o safrinacil você consegue controlar várias folhas estreitas e folhas largas, desde que estejam jovens, numa quantidade relativamente pequena. Agora, se tiver aquela, que nem eu mostrei fotos antes, aquele matagal ali, ali não dá. Ali vai ser muito mais complexo, né? Então, sempre é importante não deixar chegar no cenário extremo, como a gente viu ali. Se vocês tiverem mais algumas perguntas de controle químico, agora ou depois, assim, fique à vontade, que a gente puder auxiliar, né?
Nesse sentido, eu acabei não entrando, como eu falei, tanto em detalhes de posicionamentos, porque isso é extremamente variável de acordo com a cultura, o momento que a gente vai estar fazendo, né? Mas a gente tem muito resultado disso, né? De controle químico para diversos cenários, diversos sistemas, né? Tem uma aplicação até interessante que o colega perguntou antes lá da questão do 2,4-D, né? O maior problema do 2,4-D, você sabe o que é? É falha de tecnologia de aplicação. Então, no passado, se fazia isso. Isso no passado lá, né? Talvez alguns até viram na família algo desse tipo assim, né? A aplicação não se tinha muita tecnologia na época, né? E tal, fazia aplicação mal feita por desconhecimento, né? E hoje, com equipamentos aí que custam mais de R$ 500 mil, tem gente que continua fazendo a aplicação errada, né? Então, assim, tem acesso à informação, mas parece que a informação não chega ou não vai o negócio, né? Então, o principal problema do 2,4-D é a aplicação mal feita, né? Eu não estou falando que o produto não tem problema, lógico que ele tem faixa toxicológica, né? Então, assim, ele tem seus danos, né? Só que quando a gente utiliza ele atendendo todos os pré-requisitos de uma aplicação bem feita, esses danos são minimizados. Agora, quando a gente faz uma aplicação igual essa da foto aí, nossa, isso daí vai pegar a parreira de uva longe daí, vai pegar a parreira de uva a mais de 1 quilômetro daí, porque isso daí tá subindo as gotículas, né? Isso daí tá volatilizando, vai dar uma inversão térmica, ele vai descer lá na frente na área do vizinho, né? Então, assim, a importância da aplicação bem feita. Sempre que a gente trata de herbicida, a gente sempre comenta disso, né? Então, tem que ter as boas práticas ali na aplicação do produto. Que às vezes o produtor compra o produto certo, usa a dose certa, aplica no momento adequado, né? Só que não aplica direito. Na hora de fazer a aplicação, ele calibra mal. Isso é muito comum acontecer. Calibrar mal, mesmo com equipamentos novos, né? Ou às vezes o operador, isso a gente vê muito, que a gente trabalha bastante com a parte de extensão rural, às vezes o operador da máquina ele não sabe lidar com a tecnologia que a máquina tem, né? Ele não sabe lidar com nem 10% da tecnologia que a máquina tem. E aí tem esses problemas no campo, né? Lavagem de tanque. Opa, pode falar. Talvez o senhor comente sobre isso, mas já vou perguntar aqui então. Sobre o 2,4-D então, em si, né? Que é o que o pessoal tem assim, perguntado mais agora nesse momento, que é no inverno, onde a gente acaba utilizando e tem muita restrição também. Então, o tamanho de gota pode ser uma gota um pouco maior para evitar a deriva. Ele vai ter uma, por exemplo, ele não é tipo de contato que tem que cobrir bem, né? Ele pode ter uma gota maior. E outra pergunta é quanto à temperatura, porque o senhor comentou ali da temperatura alta e tal, mas nessa situação agora, aqui a gente está no inverso, É o inverso, né? bem baixa, né? Sim. E outra coisa que o pessoal tem falado bastante é sobre luz por 2,4-D. Então, o pessoal diz, tem que ter bastante luz, tem que ter alguns dias com luz e tal. Então, seriam essas três coisas, o tamanho da gota, a temperatura para essa época do ano e luminosidade. Beleza, vamos lá. Então, começando pela primeira, quando a gente usa herbicidas auxínicos, né, não só o 2,4-D, mas outros, né, vocês devem ter ouvido notícia recente, visto, lido, assistido, né, a questão do dicamba, né, a polêmica que está o dicamba lá nos Estados Unidos e está iniciando aqui no Brasil também, é algo similar ali, análogo, né, ao que a gente vê com 2,4-D há mais tempo. Então, quando a gente usa produtos auxínicos, tem outros produtos também que têm um potencial de volatilização alto, deriva alto, né, por características físico-químicas da molécula. Mas quando a gente usa esse tipo de produto, como você falou, certo? Você tem que usar uma gota grossa, ou ultra grossa, que a gente chama, né? Uma gota maior, e um volume de calda, consequentemente, um pouco maior, né? E aí, com essa gota maior, um volume de calda maior, a grosso modo, assim, né? De maneira bem grosseira, fica mais pesado, né? Então, ela não vai... A chance dela acertar a lavoura do vizinho, né? Vai ser bem menor. E também hoje a gente tem excelentes produtos que são adjuvantes, né? Então, eles melhoram a calda, deixam ela mais estável, protegem mais, né, a molécula, para essa molécula não ficar pairando, né, não ficar indo para onde não é para ir, né. Então, por isso que, assim, quando a gente fala em tecnologia de aplicação, é extremamente complexo, porque você vai aplicar, às vezes, um fungicida ou um inseticida, você pode colocar um tamanho de gota menor. Aí você vai mudar para um herbicida como um auxínico, você tem que, né, teria, né, que obrigatoriamente botar um tamanho de gota bem maior. E, às vezes, volume de calda maior. E um adjuvante diferente. Então, são diferentes fatores que causam muita confusão na cabeça do produtor, às vezes do operador, e aí ele compra os produtos certos, mas na hora de aplicar o negócio não vai direito. E isso é o que mais causa dano, pensando no 2,4-D que você comentou, a questão das videiras, né? De fato, o produto ele tem uma característica
de volatilização deriva maior que outros, mas a maioria das vezes é má aplicação. Eu falo isso por ter vivido boa parte da minha vida em Marialva, onde tem muita uva, né? E a gente via isso, era nítido, tinha lavouras que o produtor aplicava 2,4-D, assim, o vizinho, né, aplicava, só que de maneira adequada não tinha problema na uva. Tinha outros lugares que não tinha nem vizinho perto, né, a uva estava ali a mais de 1 quilômetro longe, mas o cara aplicava totalmente errado, desse jeito da foto aí, atingia a uva lá embaixo, né. Então, o produto vai longe quando é mal aplicado, né. Então, essa é a primeira parte. Aí, da outra, pensando na temperatura, tem os dois extremos, né, o alto e o baixo. Agora, no inverno, a gente tem temperaturas bem baixas, né. A questão de temperatura baixa no inverno é assim, varia da temperatura basal das plantas, né? Você deve ter ouvido falar de temperatura basal para várias espécies cultivadas até. As plantas daninhas também têm uma temperatura basal, em que a partir dessa ela vai estar mais ativa, e abaixo dessa ela vai estar funcionando muito pouco, né? Digamos assim, né? Também de forma mais grosseira. Então, plantas como a buva, assim, e várias outras plantas daninhas, temperaturas acima de 10, 12 graus, ela está funcionando, né? Então, assim, está ativa, né? Então, ela vai estar absorvendo, translocando e vai estar manifestando efeito nela. Então, nessas situações, o que a gente não recomenda daí é fazer a aplicação muito cedo, né? Porque daí você vai ter temperaturas bem baixas e muitas vezes você vai ter muito orvalho na folha da planta. E aí o herbicida ele não vai ser absorvido, ele vai bater na folha da planta e vai escorrer, né? Então você aplica um pouco mais tarde. É basicamente no inverno, desculpa, é o inverso do verão, né? Porque no verão a gente pensa em fazer as aplicações mais cedo, né? Para pegar a temperatura mais amenas, né? Um pouco mais baixa, umidade relativa mais alta, né? No inverno a gente inverte isso, né? Você não aplica tão cedo porque está muito frio e tem muito orvalho, né? Então essa é a lógica. E de luz, só para fechar as três colocações suas, o 2,4-D, né, ele depende sim um pouco de luz, como qualquer herbicida vai depender, mas ele depende muito menos que outros herbicidas, como alguns inibidores da Protox, inibidor do fotossistema 1, fotossistema 2, que eles dependem obrigatoriamente dos inibidores da glutamina sintetase, né, que é o glufosinato. O 2,4-D ele depende sim, mas depende menos. Você tendo bem pouca luminosidade, esses dias nublados que a gente está tendo aí com chuva, ele já consegue ter o efeito dele já. Então, seria esse os cenários que a gente tem. Certo? Ok? Certo. Valeu. Então tá bom. Então. Alguma coisa vai interrompendo de novo, fique à vontade. Tá, detalhe, só lavagem de tanque, porque com a geração RR a gente esqueceu até de lavar tanque de pulverizador, porque toda a soja RR, você aplica glifosato, não lava o tanque, né? Agora a gente vê um monte de erro acontecendo, né? Porque usando mais herbicidas, e aí às vezes você aplica um herbicida antes da cultura, depois vai aplicar outro dentro da cultura e não lava o tanque direito, aí você mata a cultura ou causa dano nela. Então, assim, são coisas básicas que a gente às vezes esquece, né? Fitointoxicação, né? Isso aqui é danos por doses altas de glifosato. De novo, é só um parênteses aqui que eu faço, porque ainda tem muita gente que acha que se você aumentar a dose de glifosato, você vai controlar a planta daninha que tem resistência. E isso não acontece. Plantas daninhas como buva, que a gente falou um monte, capim amargoso, mais recentemente amarantos, outras plantas, a gente chega a aplicar 8 vezes a dose de bula, quando ela tem resistência ao herbicida, né, no glifosato, não controla. Então não adianta aumentar a dose, você não vai controlar a planta daninha se ela tem resistência. E quando você aumenta a dose, você causa dano na cultura, né? Ela é transgênica, ela tem a tolerância, mas para usar na dose certa, a dose de bula do produto. Quando você aumenta a dose, você causa dano nela, você perde a produtividade. A minha dissertação do mestrado estava na USP foi com isso e parte do meu doutorado foi com isso também. Quando você usa doses fora da recomendada na cultura, você causa dano na cultura também. Então é aquele negócio de fazer o negócio errado, né? Não era para estar fazendo isso já. E já faz, você não vai controlar a planta daninha que está ali no meio que é resistente ao herbicida, ainda vai perder na cultura ainda, né? Então, a importância, de novo, dos nossos trabalhos de pesquisa, da divulgação da pesquisa bem feita, né? Esses erros aí que acontecem. Então, não fazer as mesmas coisas do mesmo jeito que a gente já falou, né? Mudando um pouco para a gente não ter áreas assim, ó. Isso aqui é área de milho em Canoinhas, ali em Santa Catarina, que eu vi em 2018, que eu fui num evento lá. Olha esse milho, não é área de produção orgânica, não, é área de produção normal. É somente uma área o quê? Mal manejada, né? Olha o tanto de planta daninha que tem no meio desse milho aí, ó. Então, olha o tamanho do problema, né? Tem leiteiro ali, o Forbisterófila, né? A buva, a coniza e várias outras, né? Olha o tamanho do prejuízo que não causa isso. Isso aqui é a área em Júlio de Castilhos, também 2018, que eu fui para lá, num evento, vem essa lógica da questão do pastejo e tal, né? E aí a pessoa faz uma aplicação só e entra com a soja. Aí olhando de longe, assim, da estrada, você fala, nossa,
tá até bom aqui, né? Controlou bem a planta daninha. Aí você entra dentro da roça, tá assim, ó. Fez só uma aplicação não adequada, digamos assim, né? Você vê ali, ó, até aquela imagem que a gente mostrou antes do CIPA lá, né? Daquele, você sabia. Você vê a quantidade de palha que tem é muito pequena, então, ou seja, formou muito pouca palha. Foi uma área que não teve uma formação de palha boa, ou seja, foi pastejado e tal. Então, essa resteva que ficou ali de aveia é muito pouco para segurar a planta daninha. E a planta daninha grande, ó. Provavelmente essa área ali, quando se teve a instalação, né, da cultura de inverno ali, da aveia e tal, que veio, já tinha buva, porque para a buva tá desse tamanho ali, rebrotada, essa buva aí tem mais de 6 meses. Então, essa buva veio antes já, fez a semeadura ali, ou emergência espontânea da forrageira, ela ficou ali, aí veio a soja, fez uma dessecação, não controlou ela, e ela vai causar um dano absurdamente grande nessa soja, porque desse tamanho não vai controlar a buva dentro da soja. E aí vai, né, o problema de novo, que a gente falou várias vezes, de uma safra para outra, de um ano para o outro, se a gente não faz um bom investimento no sistema nosso. A área em Passo Fundo, aí, Rio Grande do Sul, também mesma história, falha de controle nessa buva. Para a buva tá desse tamanho, esses arbustos aí desse tamanho rebrotado dentro da soja, ela veio de muito antes, essa buva, né? Não emergiu agora. As falhas no sistema, ó. Mais áreas aqui em Palotina, Toledo, né? Olha a quantidade de buva que tem no meio dessa lavoura de soja, né? Para fechar mais essa parte, essa primeira parte da aula que seria ali, tem as plantas daninhas tolerantes também, Trapoeraba é uma que tem intolerância a glifosato, né? Ela vem aumentando muito. Olha aqui, área de milho, ó. Isso aqui não era para estar assim não, tá? Não é um sistema de consórcio, não. Não era para estar desse jeito, mas olha a quantidade de trapoeraba que tem. E vai ser muito difícil controlar essa trapoeraba depois, né? Ela tem tolerância a glifosato. Então, deveria ser assim se fosse uma braquiária, né? No consórcio, depois eu vou mostrar a foto, né? Essa plantinha que também é poia branca, tem bastante aí no Rio Grande do Sul, aqui no Paraná, né? Também é tolerante a glifosato, né? E aqui mais alguns casos de resistência mais recente. Bidens e Euphorbia. Bidens é o picão preto, né? Euphorbia é o leiteiro, né? Então, aqui primeiro Bidens, né? No Brasil, ele não tem resistência ainda a glifosato, mas no Paraguai, aqui nosso vizinho aqui do ladinho, ele tem resistência a glifosato. E essa planta daninha, para quem conhece, né? No passado, ela era um dos maiores problemas na soja antes de vir a soja RR. Então, ela já tem resistência a outros dois mecanismos de ação, inibidores da LS e fotossistema 2. E agora, no Paraguai, a glifosato. Em breve, infelizmente, tem grande chance de estar aqui no Brasil também. Então, aqui, mostrando que teve mutação, né, e tal. No meio do milho, ela está ali também. E a Euphorbia, que a gente tinha falado, aqui do lado direito, a Euphorbia. A Euphorbia, o trabalho da Embrapa identificou esse ano resistência dela também a glifosato aqui no norte do Paraná. Então, ela já tinha resistência a inibidores da LS, inibidores da Protox. Então, na soja convencional, ela era um problema extremamente sério. E agora também resistência a glifosato. Então, são plantas daninhas. Estou mostrando elas por quê? Porque hoje elas não são tão problemáticas quanto a buva, mas nos próximos anos elas podem ser tão problemáticas quanto a buva ou até mais. Né? Então, é importante, de novo, a gente fazer esse manejo integrado, bem feito, utilizar bem o sistema, porque senão, no futuro, hoje a gente tem buva, a gente falou muito de buva e capim margoso, né? Tem algumas outras plantas daninhas problemáticas, mas no futuro a gente vai ter muito mais se a gente não tomar os devidos cuidados agora, ainda está em tempo, né? Aqui o leiteiro, e aqui o amaranto, né? O amaranto que no ano passado foi diagnosticado no Rio Grande do Sul, região de Pelotas, e depois esse ano no Paraná, amarantos, né, o caruru, não é o amarantos palmeri, né, que tem lá no Mato Grosso, tem nos Estados Unidos, mas é o amarantos híbridos, é até parecido à planta, né, confunde muita gente, resistente também a glifosato. Então, é uma planta extremamente complexa essa. Chegou a aplicar 32 litros por hectare de glifosato, ali, uma dose muito alta, e não controlou. Então, é uma planta que ela é C4, ela dá mais de 200, 300 mil sementes, né? Então, é uma planta que pode ser um problema maior do que é a buva para nós hoje no Brasil, né? E aí, o capim margoso, já falei o capim pé de galinha aqui do lado direito, né? O azevém, quando penso azevém, planta daninha, né? O azevém, planta daninha, ele também tem seus casos de resistência, né? Então, a gente tem que cuidar bem, manejar bem. Oi, pode falar. Só para fazer um comentário aí a respeito do amaranto, eu sou da região aqui de Bagé, e nas últimas 2 safras tem aumentado bastante a questão do problema com amarantos aqui, né, no bioma pampa. Então, a gente já percebe, passando na estrada, olha as lavouras e já tem a presença do amarantos aí, resistente à questão do glifosato. Então, isso é um problema já para nós aqui, já está acontecendo. E aí eu já lhe faço uma pergunta, o senhor tem alguma experiência com relação
áreas com resistência a amarantos, se tem alguma recomendação específica de manejo que a gente possa, de repente, estar levando para os produtores. E rapidinho eu também gostaria de fazer um comentário, depois o senhor vai falar ali da resistência do azevém, que acabou passando na hora lá, só para salientar da importância de se utilizar a semente certificada, que nem o senhor comentou ali, de não utilizar as bolsas brancas, que aqui também na região de Bagé, do bioma Pampa aqui, as nossas cultivares de azevém que foram melhoradas aqui, que foram produzidas aqui, como, por exemplo, na Embrapa Pecuária Sul, BRS Ponteio, também a integração, nós não temos problemas de resistência. Só que com o aumento das áreas de soja aqui na região, nos últimos 10 anos, houve uma migração de produtores do norte do estado, e esses produtores acabaram trazendo sementes de bolsa brancas de azevém do norte do estado e trazendo esse problema para a nossa região onde não existia. Então, seria esse comentário e também essa questão do amaranto, que para nós aqui já é um problema, já foi diagnosticada essa resistência, isso já é bem aparente, passa nas lavouras, na estrada a gente consegue identificar. Seria isso. Até assim, uma coisa bem interessante, nesses dois pontos que você colocou, eles têm uma relação. Não sei até se você sabe, mas uma das especulações, assim, das conjecturas que colocam é que esse amaranto resistente a glifosato veio com semente bolsa branca do Uruguai. Algumas pessoas dizem que pode ter sido assim, porque, se eu não me engano, tem um azevém, que alguns anos atrás o pessoal, até vocês podem me ajudar nesse sentido, né? O pessoal cultivava na Argentina e Uruguai foi para o Uruguai, e aí foi inserido em algumas regiões do Rio Grande do Sul. E aí tem gente que conjectura que essa semente de caruru, resistente a glifosato, amarantos híbridos, veio de lá. Porque na Argentina ele tem há mais de 5 anos já esses amarantos híbridos com resistência a glifosato e outros herbicidas. E aí, de repente, ele aparece na região de Pelotas ali. Então, ele aparece não na fronteira, ele aparece já em propriedades já ali dentro. Então, assim, o pessoal especula que pode ser a semente contrabandeada, né? Bolsa branca, que trouxe semente de caruru junto, né? Então, assim, os problemas se entrelaçam, né? E aí, assim, a importância, de novo, da semente certificada, a semente de qualidade do azevém, né? E de outras, todas as espécies, mas do azevém que é o contexto que a gente vem falando, né? E no caso do caruru, esse amaranto híbrido tem até a foto da direita ali, ó, o roxo e o verde, né? O nome dele já fala, amarantos híbridos, né? Então, ele pode hibridar e pode ter mudança de características fenotípicas ali, né? Morfológicas e tal, atômicas, então ele pode variar até de cor, né? Então, o caruru roxo, o caruru verde é o amarantos híbridos também, né? Por isso que até alguns confundem ele com o amarantos palmeri, né? E para controlar ele, como ele já tem resistência a glifosato, inibidores da ALS, sobra basicamente os inibidores da Protox. Então, dentro da soja, dá para controlar ele quando ele está pequeno, né? Pequeno que eu digo ali 4 folhas, 6 folhas, com alguns inibidores da Protox seletiva à soja, lactofen, fomesafen e tal, mas pequeno. Depois de grande é tipo abu, você não tem mais o que você vai controlar direito. E aí, antes da soja, a importância de fazer um manejo bem feito dele antes da soja, porque os herbicidas auxínicos controlam bem, outros protóxicos como o safenacil, né, o HIT controla bem, né? Então você consegue controlar ele bem antes de semear a soja e utilizar um pré-emergente na semeadura da soja, porque daí segura o banco de semente, porque a semente dele é bem pequenininha, né? As bolinhas pretinhas bem pequenininhas. Beleza? Espero ter respondido mais ou menos aí o que foi questionado. Perfeito. Certo? Obrigado. Vamos seguir aqui então. Esse que a gente já comentou, das eventos está comentado, a gente falou bastante, né? Essa outra plantinha aqui, ó, é o Chloris. Chloris elata, sinonimia do Chloris polydactyla, né? Alguns chamam de capim de rodas, capim falso rodas. Ele tem muito em beira de estrada, vocês devem ter visto aí já também. Tem várias regiões do país, né? Ele também é resistente a glifosato, essa planta aqui, ó. Ela pode ser um problema muito maior no futuro do que ela é hoje, né? Então, trabalho nosso desde 2014, meu do professor Arthur e colaboradores, que mostrou essa resistência naquela época já. E esse aqui é o tal do capim-rabo de burro, né? Muitos de vocês também devem ter visto, né? Esse capim vem aumentando muito. Então, são duas espécies que se chamam de capim-rabo de burros, né? Esse Andropogon bicornis e essa outra aí, que tem esse nome bem complicado aí, né? Então, elas quando estão grandes, crescidas ali, bem desenvolvidas, elas ficam perenizadas, até escuras assim, ó. E aí o controle fica muito ruim. O controle dessas espécies fica muito ruim depois. Então, controlar jovem, pós-colheita ou pós, né, roçado, como eu falei, a brotação dela.
E aí a parte mais, digamos, importante, assim, conciliando algumas coisas que a gente já falou, né? Pensar aí nesse manejo integrado das plantas daninhas, nesses nossos sistemas integrados ali. O milho com braquiária, que é algo que a gente trabalha bastante, né? Isso é milho de 90 centímetros de espaçamento, né? 90 centímetros é até bonito de ver, né? A gente vê ele ali com a braquiária na entrelinha, né? A facilidade de semear é grande também, porque você deixa as caixas de semente intercalares, né? Então, uma caixa com milho, uma caixa com disco com furo pequeno, para ter a semente de braquiária. Aqui, imagem de experimento nosso, né? Mostrando isso daí. Aqui já é milho com 45, daí a gente faz a semeadura de outras formas, que eu vou comentar depois brevemente, né? Aqui os mix, eu comentei com vocês lá, não vou repetir a história do mix de novo, mas o mix vem muito em alta, né? O mix nos últimos anos, né? A gente tem marcas aí, até ontem estava conversando com o professor de sistema de produção aqui da UFPR, então tem umas marcas com nome bonito, né? Não sei o que lá Plus, não sei o que lá Max e tal, que são sementes de culturas de coberturas que já são misturadas, o agricultor vai lá, compra a saca dela, então vem lá aveia com nabo, vem algumas frutalárias, vem algumas braquiárias com nabo e tal, sorgo com braquiária, né, ou urocloa, que é o mais recente, né, então, assim, tem esses mix que é interessante estar observando. E o trabalho de extensão rural nosso, a gente faz, além da parte de pesquisa, principalmente quando a gente fala de manejo integrado de plantas daninhas, os sistemas integrados, a gente trabalha bastante com dia de campo, né, nas cooperativas e outros parceiros nossos, né, então a equipe aqui dos alunos no dia de campo, né, e tal, mostrando essas questões de não só a rotação de cultura, né, mas também os consórcios, as integrações, né, que a gente tenta fazer na região. Até recente a gente testou isso daí, não ficou muito bom, mas a gente testou, né, milho com crotalária, né, crotalária ucroleuca, expectabilis, pensar em diversificação, né, para não fazer só o milho solteiro, e principalmente em áreas que tem bastante nematóide, né? Então a crotalária vem ajudar muito em diminuir a pressão e os danos nematóides, né? Então, assim, são coisas que a gente vem testando nesses últimos anos, né? Nesses trabalhos nossos, tanto na parte de pesquisa quanto na parte extensionista, né? Milheto a gente posiciona aqui na região também, se fazer milheto pós-soja, por exemplo, até em alguns cenários, a gente vem, experimento recente nosso do ano passado, em áreas que faz trigo, né? Então, tira o soja, nessa janela que vai ter ali da soja até o trigo, fazer um milheto, né? Ele fica ali com 2 meses e pouco, às vezes ele consegue dar 2, 3, 4 toneladas de palha e não deixa vir planta daninha. Então, assim, práticas ali conservacionistas para diminuir o uso do herbicida no sistema, né? As crotalárias a gente já falou, mas aqui elas estão solteiras, né? Em algumas áreas o pessoal faz crotalária aqui, a Spectabilis é o ucroleuca, principalmente por nematóide, como eu falei, daí eles fazem solteira, pós-soja, né, a soja sai relativamente cedo para nós, janeiro, fevereiro, e aí faz para também a questão de rotação, mas no caso, o pessoal faz quando o negócio está feio mesmo com nematóide, né. E a braquiária solteira também, que é uma opção, né. Então, pensar até em pastejo, algumas áreas no Mato Grosso do Sul, né, mas aqui alguns produtores fazem, aqui nas nossas as áreas próximas a gente aqui, principalmente em solos mais arenosos, né, que daí ela consegue dar uma boa cobertura no solo, evitar erosão, e aí melhorar muito o solo em si, né, as características desse solo, né, físicas, químicas, biológicas. O consórcio... Opa, pode falar. É uma pergunta mais na parte de mecanização. Nesses lugares que você plantou milho, crotalária, essas outras culturas, qual o tipo de semeadora que utilizou? Se foi mecânica, pneumática? E que de forma fazia, né? Porque o tamanho de semente delas são bem diferentes do milho para essas outras culturas. Como vocês faziam para plantar assim tão certinho e dar certo esse plantio com a gramínea? Sim. Já eu tenho até as fotos ali de algumas delas, daí eu mostro, mas assim, a gente faz na semeadora, tem kits para isso aqui na região, o pessoal comercializa, né, que põe na semeadora, ele pode soltar na entrelinha ou na linha de semeadura, solta próximo ali ao disco de corte da semeadora, ou o disco duplo, alguns soltam do lado do bico, o bico que a gente fala é onde sai o fertilizante, né, a botinha que alguns chamam, né, então solta a semente ali, mesmo com milho de 45, tem esses kits que a gente consegue fazer. E também tem a semeadura a lanço. A Ikeda, não sei se vocês já ouviram falar, a marca Ikeda, ela tem uma caixa de semente que põe na frente do trator, ali naquele peso que normalmente vai na frente do trator, e ela faz a semeadura a lanço. No momento da semeadura, você vai com o trator, ele vai jogando a semente e a semeadora já vem atrás, semeando, por exemplo, milho, né?
e aí nessa operação de semeadura até tem essa leve incorporação. Mas eu tenho foto na frente que daí vai mostrar um pouco melhor, ilustrar um pouco melhor isso daí. Aí eu consigo explicar até um pouco melhor. Mas é bem interessante as colocações sua. E assim, as áreas que a gente quer, essa imagem da direita aqui, ó. O milho com braquiária, bem desenvolvido. Então, pessoal, vocês estão vendo eu falar várias vezes braquiária, uroclô, né? Que o nome mais correto agora é uroclô, mas assim, popularmente a gente chama de milho com braquiária, né? Do lado direito aqui. E aí o lado esquerdo, ó, não tem a braquiária, então tá cheio de buva, trapoeraba e outras plantas daninhas, né? Então, o manejo fica muito ruim. Aqui colhendo, né? Essa aqui tem a imagem da Embrapa, mas só para ilustrar a colheita, né? Em áreas bem formadas, fica até bonito de ver, né? A máquina colhendo ali com essa braquiária bem formada. E aí depois, algumas áreas põem o gado. Mas como eu falei... Oi? Quando você refere uroclô, você está falando só do Rusiziensis, né? Isso, para nós é principalmente a Rusiziensis, principalmente. Alguns chegam a fazer a Brisanta, né, cultivar Marandu mesmo, mas principalmente a Rusiziensis, pela característica dela, né? Ela consegue se desenvolver bem, um desenvolvimento rápido, e não forma muita touceira, né? O que facilita o controle dela depois. Eu digo assim, essa renomeação, ela pegou o Marandu também, e essas outras cultivares todas? Isso, pegou o gênero, né? Pegou o gênero das braquiárias total. Braquiária, isso, trocou para o uroclô ali, né? Então trocou o gênero ali para grande parte dessas espécies que a gente está acostumado a trabalhar, que é a Braquiária rusiensis, Brisanta e tal, né? Aí o pessoal renomeou como uroclô, mas na prática a gente fala braquiário porque o produtor acaba tendo uma aceitação, né? Um entendimento melhor. E aí o que a gente usa mesmo é a uroclô, a rusiensis, né? Que acaba sendo a mais favorável para esse sistema de integração nosso, em que vai ter o soja depois, né? Porque ela tem um controle muito fácil, pensando em utilização de herbicida, né? O próprio glifosato controla ela com uma certa facilidade, ou em algumas situações a mistura de glifosato com graminicida, se necessário, né? Mas o importante é que ela não fica tão entoucerada, e aí não dificulta tanto o controle como algumas outras ficam, né? Aí aqui, que eu falei, foto da Embrapa, né? O pessoal soltando o gado depois de tirar o milho ali, mas na nossa região, como eu falei, a maioria das áreas que faz o milho com braquiária não usa o animal depois, é mais pelo sistema em si. Quem sabe, né, futuramente, até com resultados de trabalhos nossos e outros em parcerias com cooperativas que a gente faz, quem sabe a gente consiga aumentar isso futuramente, né. Aqui a área, só para ilustrar, essa aqui é a área que não teve daí o pastejo, né, teve lá a braquiária, milho com braquiária, essa braquiária ficou vegetando quase 3 meses e depois dessecou a braquiária para entrar a soja, né? Olha como fica a imagem, né? Não fica nada de plano daninho. Isso aqui foi só pensar o milho com braquiária, com uso muito restrito de herbicida, basicamente atrazina no milho, aí você tira o milho, a braquiária vegeta, depois você desseca ela com glifosato, ou seja, utilizando quantidade pequena de herbicida, aplicações pontuais e totalmente livre de plano daninha, né? Então, essa lógica do sistema. É ali que a nossa colega tinha perguntado, né? Essa imagem, algumas que eu vou passar na sequência, são parte de um TCC de um orientado nosso que fez um trabalho de extensão aqui no parte do Oeste Paranaense e no sul do Mato Grosso do Sul, né? E aí ele traz essas imagens. Aqui, à esquerda, é a semeadura lanço que eu comentei, né? Aqui a caixinha que vai na frente do trator, aqui na frente, em cima do peso aqui do John Deere. A gente tem essa caixinha da marca Ikeda, que é a marca mais comum que a gente tem, né? E aí ela faz a semeadura lanço. Então ela vai semeando aqui na frente a braquiária, ali 2, 3 quilos por hectare, depende, né? Tudo depende da semente hoje. Semeia aqui e aí atrás semeia o milho a 45 centímetros na entrelinha. Então a semente cai aqui na frente. Na própria operação de semeadura do milho já tem um pequeno revolvimento do solo que ajuda um pouco a incorporação da semente da braquiária para ela emergir depois. E alguns aqui fazem também na linha de semeadura, né? Nessas semeadoras tipo a Ventus dá para fazer na linha, e outros eu não coloquei a foto aqui, mas tem esses kits que eu comentei que o pessoal chama de terceira caixa, porque tem a caixa da semente, do fertilizante, né? E aí eles chamam que terceira caixa, eles adaptam uma caixa menor, lógico, do que a caixa da semente da semeadora, como para botar a semente ali da braquiária e outras forrageiras que alguns fazem também, né? E aí ela sai um caninho de plástico ali, né? Uma mangueirinha, que solta a semente da braquiária ou dessa outra forrageira do lado ali do sulco da linha de semeadura do milho.
aí tem uma leve incorporação também, e aí nesse caso, que tem essa terceira caixa, essa linha ali, que ela veio crescendo bastante nesses últimos 2 anos, né, essa terceira caixa que o pessoal chama, a semente da braquiária, ou da outra forrageira, né, ela vai nascer bem próximo à linha de semeadura do milho. Esse alanço, ela emerge um pouco mais, não só na próxima linha, mas também na entrelinha, né, então essas são as diferenças, né. E de quantidade de semente, que eu comentei, só também um parênteses rápido aqui, é muito difícil hoje a gente falar em quilos por hectare que você vai usar de semente de Euroclora rosiensis aí, porque a gente tem sementes peletizadas, sementes não peletizadas, tem sementes aí com uma pureza mais baixa, mais alta, né, uma germinação mais alta, mais baixa, né? Então, hoje é bem complicado você falar em quantidade de quilos, né, por hectare. Recentemente, a gente acompanhou o trabalho de um colega da Embrapa também, ele pegou a semente peletizada, simplesmente pegou a semente de mais de uma marca e raspou ela, né, para ver o quanto era pellet e quanto era semente. Praticamente 2/3 do peso do saco ali de semente que ele comprou era o pellet. Então, 1/3 só era semente. Então, assim, a gente tem que sempre tomar cuidado com o que a gente está comprando para saber o quanto a gente está semeando de semente efetivamente, né? O quanto é semente, o quanto é pellet, o quanto é palha e outras coisas que estão ali junto, né? Então, isso Professor Alfredo, pode falar. em relação a cultivar de milho que vocês utilizaram ou têm utilizado nesse consórcio, quais que são as características dela? Eu pergunto assim, numa questão mais ampla, porque nós utilizamos um consórcio com esses mesmos componentes aqui na região de Guarapuava, e a gente notou que a cultivar de milho é muito alta, com uma altura bem boa de inserção de espiga e tudo mais, mas essa altura dificultou o desenvolvimento da braquiária, sombreou demais essa pastagem, então a gente teve algumas alterações morfológicas nessa pastagem. Quais as cultivares, quais as características das cultivares que vocês têm utilizado aí na sua região? Então, aqui, pensando nesses híbridos de milho, a gente praticamente usa os que são mais cultivados aqui, de diferentes empresas, né? Seja Decalb, Forseed, outras mais aí, Brevante, né? Então, pensar até os híbridos que tem agora, os mais modernos, os hiper precoces, super precoces, né? A gente tem feito trabalhos com diferentes híbridos, né? De milho, com diferentes portes. A grande maioria deles vai ter um porte não tão alto, né? Um porte mais médio, pelo produtor aqui buscar esses híbridos mais precoces, né, para essa segunda safra em si, né, que é um pouco diferente da realidade que a gente vai ter nos Campos Gerais, aí em Guarapuava, Ponta Grossa, né. Então, a gente não vê tanta diferença nesses híbridos que vem sendo utilizados, mas a gente vê mais diferença de acordo com a situação ambiental que varia de um ano para outro, de uma safra para outra. Por exemplo, algumas safras atrás, estava bem quente, bem chuvoso no início, a braquiária se desenvolveu muito, e muito rápido no início, e afetou bastante a cultura do milho, em áreas que não se teve supressão, né, que a gente recomenda fazer supressão da braquiária com subdose de alguns herbicidas, porque senão a braquiária, em alguns anos como esse, ela cresce muito, e aí sim pode dar perda de produtividade no milho. Então, em alguns anos que digamos assim, a braquiária é favorecida, ela cresce muito, começa a competir com o milho, a gente faz uma supressão na braquiária. Por outro lado, esse ano, essa safra agora, que a gente está, o milho que está começando a ser colhido agora para nós aqui, foi diferente, porque foi um ano muito seco no início, várias áreas, até a gente perdeu uns 2 experimentos nossos, que a gente tinha experimento com densidade de braquiária, né, diferentes densidades, porque a braquiária emergiu muito mal e cresceu muito pouco no início, porque estava muito seco no início, aí o milho saiu, cresceu e fechou, e ela ficou ali, poucas plantas ali estioladas por baixo do milho, né, então para nós, assim, é bem complexo a questão da variação de uma safra para outra. O que mais a gente discute no campo e tal, é que quando o produtor faz o sistema de consórcio, ele tem mais trabalho, obviamente, ele tem que acompanhar mais a área. Isso que dificulta, limita mais produtores a fazerem o consórcio de milho com braquiária. Para mim, é a principal explicação, porque ele né, tem muitos e muitos benefícios para o sistema. Mas o produtor, quando ele faz o milho solteiro, ele semeia o milho, aplica o herbicida, o fungicida, tal, inseticida, mas assim, não tem que ter um acompanhamento tão esmerado. Agora, quando ele faz o milho com braquiária, ele tem, ou o técnico que acompanha, tem que ficar indo na área várias vezes, semanalmente ali no início, porque para ver se a braquiária está vindo bem ou não, se tem que ter supressão nessa braquiária ou não. Então, assim, é bem
tem que ser bem mais acompanhado com uma proximidade maior. Isso que acaba espantando muita gente de fazer o sistema, né? Então, esse é o cenário que a gente tem. Professor, Oi. posso só fazer uma consideração sobre isso que a Thalita por favor. comentou? Realmente, eu já percebi, de experiência de algumas lavouras que eu acompanhei disso, que cada ano é um ano, né? E o crescimento da forrageira pode variar. Mas essa questão de estiolamento, eu já percebi também a densidade de plantio da braquiária também pode estar afetando nisso. Quanto menos plantas tem por metro quadrado, mais ela vai acabar estiolando. E qual a relação certa sobre isso, eu ainda não li nada sobre. E também, sobre o híbrido de milho, eu tive casos curiosos de produtor que pegou o melhor híbrido de tal marca, porém era um híbrido, assim, com inserção de espiga muito baixa, e na hora de colher acabou dando problema. Então, sempre optar na minha experiência, eu já decidi sempre optar por uma inserção de espiga mais alta. Porém, uma planta com stay green mais longo, maior. O que acontece? Então, ela vai ter ali a folha, né, vai demorar mais tempo a cair, e então a braquiária vai continuar ali na sombra e não vai estiolar tanto. Aí quando colher, essa braquiária vai rebrotar e vai formar a pastagem. Porém, isso vai depender da densidade populacional tô falando braquiária, que é o mais comum lá em Goiás, que ficou. Densidade de plantas que ficou. Quando é menos plantas, ela vai estiolar mais. Fica essa questão morfológica que a Thalita comentou, realmente. Não, tá certinho mesmo. Como eu falei, podem ficar à vontade sempre de contribuir, a gente está aqui para ir aprendendo junto. E isso tá certíssimo, né? A gente tenta recomendar ao produtor, né, ele usar híbridos de milho com porte um pouco mais alto, né, principalmente agora com esses hiper precoces, aí, que alguns são mais baixos, né, com porte um pouco mais alto, e também com um stay green mais pronunciado, né? Porque daí auxilia nesse sistema mesmo, como você falou, isso aí tá certíssimo. E com relação à braquiária, você perguntou de densidade, a gente instalou 2 experimentos esse ano, seria para avaliar a densidade mesmo. Qual que seria uma densidade, digamos, mais adequada de plantas, né, por metro quadrado, para se ter um bom fechamento, né? Não se ter nem muito estiolamento e nem ela ficar muito ramificada, então tentar balancear isso. E acabou não ficando bom porque deu muita seca e emergiu mal. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos, avaliando áreas depois de instaladas, né, contando ali, quando você tem 2, 3 plantas de braquiária por metro quadrado, a gente tem um bom fechamento. Depois lógico, o milho safrinha sair, né? Ela vai ficar ali por baixo, como você falou, e aí depois que esse milho safrinha for colhido, quando a gente tem 2 a 3 plantas ali por metro quadrado, a gente consegue ter um bom fechamento pós milho safrinha. Então, essa aqui é o que a gente tem de resultado mais recente. O professor Secom, da Embrapa, ele defende 3 plantas de braquiária por metro linear de 45, né? Milho de 45, quando plantado em entrelinha, que pensando em cobertura só, né? Não pensando também na pastagem depois. Quando é feito esse consórcio, então, 3 plantas, segundo ele que está estudando isso aí faz uns 15, 20 anos. Do Secom, até essas imagens dele, Marco, foi bem colocado, com essas 2, 3 plantas por metro linear ali, vai dobrar, né, por metro quadrado, porque daí 1050, 45, 50, vai ter esse fechamento igual dessas fotos aqui. Então vai ficar bem fechado pós milho safrinha, né? Então essa foto é do Secom mesmo, né? Então consegue ter um bom fechamento dessa braquiária. Aí entra naquela jogada até que os nossos colegas comentaram, né? Tem que ter um milho mais alto mesmo e tal, porque ó, a foto da colhedora aí, né? A altura que está essa braquiária já. Então, com essas 3 plantas por metro linear, que vai dar isso a 6, 7 por metro quadrado, tem um fechamento muito bom, muito grande. A gente vem trabalhando, às vezes, com população um pouco menor, para não ter um crescimento tão grande dessa braquiária. Então, a gente vem, como eu falei, resultado recente, que a gente tem 2, 3 plantas por metro quadrado. Mas, lógico, se tiver mais planta, vai fechar mais, vai crescer mais, né? Então, essa é o que a gente tem. Aí, alguns gráficos que eu vou passar rapidamente aqui, pensando nesse trabalho da CC que esse orientado nosso fez, né? Isso ele foi perguntando para o produtor, não é resultado de análise de pesquisa, tipo assim, avaliação de pesquisa, pergunta para o produtor. Pergunta ao produtor, o que você vê como as principais vantagens ali de você usar o milho com braquiária? Então, aí ele colocou os percentuais, né? Ele fez ficha de avaliação, trabalho bem extensionista, né? Então, esses produtores aqui, nenhum deles usa um animal, né?
depois do milho, eles só usam a braquiária para pensar ali em diminuir planta daninha e outras coisas, como está aqui, né? Cobertura do solo, melhorar a estrutura do solo, planta daninha e quebrar o ciclo, né? Então, esse aqui foi o que os produtores colocaram como percepção deles, né? O porquê que eles fazem, a vantagem que eles têm de fazer o milho consorciado com braquiária. As dificuldades encontradas, ó, a gente falou de população agora há pouco, ó. Quase metade deles aqui, né, 43%, é a população ideal da braquiária. Eles falam muito isso, tem dificuldade de colocar a população ideal. Depois a regulagem da máquina, que entra muito no que a gente discutiu agora há pouco, né, de como fazer essa semeadura, e que isso varia de um ano para o outro, né. Fase ideal de controle, né, então se refere também à supressão dessa braquiária, quando ela cresce muito, é muito rápido fazer a supressão dela com algum herbicida, porque senão ela, em alguns anos, ela pode causar dano, sim, ao milho, né? E o clima, né? As variações de clima que eles colocaram, né? Formas de plantio, ó. Esse trabalho está com 2 anos que a gente fez. Opa, pode falar. Só para dar um gancho aí, assim, calcular pelo quilo é complicado porque tem a variação do valor cultural, né, e da pureza, né? Então, o correto seria o valor cultural por hectare, né? Em vez do quilo da semente. Sim, o mais adequado, né, historicamente, o pessoal calcula pelo VC, né? Aí até nas últimas atualizações da Sociedade Brasileira de Sementes, né, a Abrates, eles estão até mais recentemente considerando o VC, né, o valor cultural, e estão começando a considerar mais as sementes de forrageiras, similar ao que se considera sementes de grandes culturas, né? Então eles começam a considerar pureza de germinação, como a gente vê numa saca de semente de soja, milho e tal, né? Porque a gente pegava um VC, né, de 36, ia pegar 60% de pureza, 60% de germinação, grande parte do que você tinha ali não era semente, né? Então, assim, o VC é um importante fator historicamente, né? E hoje a gente vem calculando por pureza de germinação. Só a ressalva que eu faço são as sementes peletizadas, né? Porque você vai comprar uma semente peletizada com uma germinação altíssima, uma pureza alta, só que uma parte significativa do que você está comprando é o pellet, não é a semente em si, né? Então tem que ficar muito atento, você tem razão, tem que ficar muito atento a VC, a germinação, a pureza, porque senão não vai semear o que a gente quer semear, né? Vai dar quantidade diferente, né? Tá comprando um calcário a preço de semente, né? Porque pellet é basicamente calcário. É isso aí mesmo, você tá comprando calcário e outras coisas lá por preço de semente. Então tem que ficar muito atento isso daí. Porque o mercado evoluiu de semente, sim, né? Mas a picaretagem também evoluiu em alguns cenários, né? Então tem que tomar cuidado. Aqui, ó, como eu falei, de 2 anos atrás, esse trabalho, nessa época, a maioria dos produtores faziam a lanço naquela caixinha na frente do trator, como eu mostrei para vocês a foto, né? Aquela caixinha de semeadura na frente ali do peso do trator. E aí, uma parte menor ali, próxima a 30%, né? Fazia ali na semeadura, com o kit ali, soltando a semente da braquiária próximo à linha de semeadura do milho. Hoje, nesses 2 últimos anos, aumentou essa terceira caixa que eu falei para vocês, né? Que aí o produtor põe essa terceira caixa na semeadora adaptada e ela solta a semente ali, próximo à linha de semeadura do milho, e aí está tendo bons resultados, né? Então aumentou mais essa terceira caixa e diminuiu um pouco a lanço nesses últimos 2 anos. Aqui os que não fazem consórcio, né? Rotação ali, por quê, né? Alguns têm medo da competição, uma parte deles também por ser área de arrendamento, né? Então a pessoa pensa sempre a curto prazo, porque é arrendado, ela não sabe quanto tempo ela vai estar naquela área, então ela pensa de forma ali a curto prazo. Também por terceirizar serviço, aí complica mais. Mas eu destaco que a maioria ali, 64%, tem medo ainda da braquiária, né, da Aurocrol, competir com o milho, né? Então muitos produtores têm esse medo. Então é por isso que eu falei aquela questão de... a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente faz muita pesquisa, muita extensão para incentivar o uso do consórcio, né? Rotação e tal, esses sistemas mais integrados, diversificados, mas todo sistema mais integrado, mais diversificado é mais complicado. Então, consequentemente, a pessoa vai ter que sair da zona de conforto dela. Esse é o grande problema, né? Então, no caso do milho com braquiária, ela vai ter que ir na área, que eu falei, toda semana para ver esse milho, essa braquiária. Porque se a braquiária estiver crescendo muito, ela vai ter que, por exemplo, fazer uma subdose de nicosulfuron. Lá 1/3, 1/4, 1/5 da dose. E aí, que nem eu falei, subdose, 1/3, 1/4, 1/5. Aí você pode perguntar, mas qual que é a subdose? Vai depender. Se a braquiária estiver muito grande, muito perfilhada, essa subdose vai ser um pouquinho mais alta. Se ela estiver mais pequena e menos perfilhada, essa subdose desce. Então, assim,
Hoje, basicamente, o que a gente recomenda é subdose de nicosulfuron e de mesotrione para supressão de braquiária, quando a braquiária está crescendo muito. E aí, nos nossos trabalhos, né, tanto na parte de pesquisa quanto na parte extensionista, como a gente tem um bom acompanhamento, a gente não tem perda de produtividade no milho, quando a gente acompanha a área e faz a supressão quando é necessário. Só que, de novo, né, fica mais difícil, fica mais complexo, e por isso que as pessoas, muita gente não faz ainda. E aí faz parte de nós, eu digo nós todos, né, como pesquisa, como pós-graduandos, né, como profissionais, trabalhar mais nesse sentido para conscientizar mais e melhor os produtores a fazerem mais o sistema, mesmo sendo mais complexo, porque o benefício se paga, né? Alfredo, Oi. Saiu do compartilhamento de tela aí. Ah, saiu? Deixa eu voltar aqui. Vou voltar de novo, só um pouquinho. Se alguém tiver alguma pergunta, enquanto isso, uma colocação, fique à vontade aí. Voltou o compartilhamento? Ainda não. Ainda não? Vamos ver. Deixa eu passar um slide aqui, ver se voltou. Voltou? Não, para mim não. Deixa eu sair rapidinho e entrar de novo, então, aqui. Enquanto isso, os que estão ouvindo aí vão... Voltou, pessoal? Estão me ouvindo agora de novo? Estamos ouvindo. Tá, vamos continuar a compartilhar agora de novo. Iniciar o processo aqui. Fred, quando você coloca aí a apresentação, queria te perguntar o que você acha lá do sorgo como uma opção aí para terceira safra e se aquele consórcio com braquiária do sorgo realmente vale a pena ou pensa em fazer, sei lá, por exemplo, eu fiquei meio preocupado na questão assim, o que a gente vai conseguir segurar essa braquiária no meio do sorgo? Sim, sim. Enquanto eu vou respondendo aqui, tá, voltou o compartilhamento de tela ou não? Voltou? Ah, que bom. Então, desse questão do sorgo com braquiária, até depois eu ia falar do canal no YouTube nosso, tal, tem alguns vídeos bem legais, recentes lá, abordando essa parte de sistema de produção. Eu posso até mostrar aqui depois, se a internet permitir também, né? A gente teve, até ontem à noite, saiu um vídeo falando isso daí, né? De sorgo solteiro, sorgo granífero, né? Solteiro e sorgo granífero consorciado com braquiária, né? Então, é algo que a gente vem testando aqui na região também, né? O sorgo como uma opção a mais, além do milho safrinha, para diversificar um pouco, né? Para não ficar todo ano milho, tentar utilizar outras culturas. E uma cultura que tenha renda, né? Porque o produtor pensa sempre na renda, com a sua razão, né? Então, o sorgo ele tem uma renda interessante também. Hoje ele está sendo comprado aqui por 80% do valor da saca de milho, né? Sorgo granífero. E aí é uma opção para diversificar, para mudar um pouco o sistema, não ficar esse mais o mesmo aí. E aí a gente vem acompanhando algumas áreas com sorgo com braquiária. É uma opção interessante, principalmente para solos mais arenosos e tal, pela braquiária propiciar uma cobertura melhor, que o sorgo ele fica mais ereto, a braquiária consegue ali se ramificar mais. Só que daí o que o Maicon perguntou é uma dificuldade que a gente tem, sim. Até se alguém tiver sugestão ou tiver experiência com isso, porque quando o sorgo, sorgo com braquiária, a braquiária começa a se desenvolver bastante no início, os herbicidas para fazer supressão na braquiária, uma parte deles também atingem o sorgo. Por exemplo, no milho, que nem eu falei agora há pouco, a gente usa bastante
para fazer supressão na braquiária, mesotrione e nicosulfuron. Esses 2 herbicidas, se a gente aplicar eles no sorgo, eles dão uma fito no sorgo também, eles dão danos no sorgo, né? Então, a gente tem essa dificuldade no sorgo de, quando a braquiária sai muito rápido, ela começar a competir com o sorgo e a gente não conseguir fazer uma supressão nela, na braquiária, com a mesma facilidade que a gente faz a supressão no milho, né? Então, assim, é um problema que a gente tem que estudar mais para tentar buscar a solução, né? Então, é uma situação que a gente está se deparando agora. Ano passado, a gente começou a se deparar com isso, né? Então, até depois eu vou tentar mostrar rapidamente isso daí para quem não viu e tal. De repente não conhece o sistema, poder verificar um pouco o que é esse sorgo, né? Sorgo com braquiária e tal. E aqui mostrando na braquiária, né? Raiz, né? A gente tá falando dos benefícios, né? Aqui também a questão do boi, né? A gente já falou bastante disso, eu não vou entrar de novo para não ser repetitivo, né? Mas a grande maioria dos produtores que fazem aqui o consórcio não usam o animal depois, né? Por vários fatores, alguns acham que pode ser negativo, mas a maioria não usa por ser mais difícil, né? Por ter que cercar e cuidar, e ele historicamente é um produtor de grãos, ele não tem essa afinidade, mas de novo, questões que a gente tem que trabalhar para melhorar no futuro, né? Aqui a questão de melhoria, né? Então, melhor atributo físico, químico do solo, e várias outras coisas que eu não vou entrar tanto em detalhes para não fugir muito da área de plantas daninhas, mas de fato, né, como a gente sabe, o sistema integrado vai ser muito benéfico para o nosso sistema de produção, né, como um todo, né? E para não ter áreas assim, né? Alfredo, Oi? Essa questão do uso do bovino, me parece assim que vocês também estão trabalhando na pesquisa, na grande maioria dos casos aí, sem o efeito do animal. Sim. E isso é completamente diferente, né? Quando a gente quer utilizar uma informação para um modelo integrado, quando a gente fala integrado, obrigatoriamente implica na presença dos animais no sistema. Eu pergunto se vocês estão tendo uma dificuldade de estrutural, né, para manter animais aí onde vocês desenvolvem os trabalhos, ou se é uma opção de vocês pela facilidade, mas é uma facilidade que acaba depois a gente não tendo um resultado que a gente sabe que é importante, né, para os produtores. Sim. E acho que vale a pena o esforço de tentar ajustar isso, mesmo que não tenha resposta animal, mas que tenha o efeito do animal, né? Isso aí não precisa ser parcelas grandes, pode ser parcelas pequenas que permitam o animal entrar e fazer o efeito do pastejo ali, já é suficiente, né? Para a gente aqui é uma dificuldade, a maior dificuldade para a gente, quando a gente pensa nesses sistemas bem integrados assim, é de fato ter o animal ali no pastejo. Para nós aqui a dificuldade estrutural é grande, por ter menos, né, bovino, a gente tem muito pouco aqui, o que a gente vai ter aqui digo assim, aqui mais próximo à Palotina, que a gente tem a maioria dos trabalhos, obviamente, por estar mais próximo, né? A gente vai ter em alguns casos vaca de leite, por exemplo, mas assim, é bem limitado, né? É bem menos que outras regiões. Aí no Mato Grosso do Sul a gente tem um pouco mais, só que aí está mais distante da gente, né? Aí a gente consegue acompanhar, mas não com a mesma proximidade. E o que a gente vem fazendo, conseguindo colocar a parte de pastejo é mais recente. O ano passado a gente começou um trabalho com a Cucamar, ali em Iporã, que é área bem arenosa, né? E aí sim, a gente começou a estudar também com o pastejo, que daí eles têm animais nessa estação experimental deles. Porque aqui as áreas que a gente tem, compartilha aqui da universidade e da própria Cevale, que é uma parceira nossa muito boa, né? Não tem animal, eles não têm animais nessas áreas, né? Então, a gente fica restrita a esses consórcios, esse sistema sem animal. O que a gente já chegou a fazer, né? Simular o pastejo, mas a gente não fica limitado porque a gente não consegue simular a compactação, né, do pisoteio e também a questão das fezes do bovino, que tem um importante aspecto. A gente, às vezes, como eu falei do pastejo, que a gente faz em alguns cenários, daí a gente avaliando, lógico, a parte de plantas daninhas, né, a gente vai, faz uma roçagem e com soprador a gente tira essa camada que seria o que o boi estaria pastejando, né? Isso que a gente conseguiu fazer já em alguns trabalhos. Mas a parte animal mesmo inserida, a gente tem uma dificuldade maior, mas a gente está trabalhando para tentar melhorar isso daí, porque é algo bem importante, como a gente falou, né? Até mesmo para conseguir ter mais resultados, mais consolidados, para poder convencer melhor o produtor da importância disso, né? A importância de ter o animal também na área. Então, é a nossa
a nossa luta aí constante para conseguir melhorar, inserir essa parte animal também, né? Mas foi muito... Alfredo, e eu acho que vale a pena realmente esse esforço, e quando viabilizar aí alguma situação, conte com a gente aí para apoiar também nessa discussão. Não, com certeza, a gente vai incomodar sim, pedir ajuda, e agora a gente tem uma esperança maior, que a universidade conseguiu adquirir uma área, né, própria dela, né, a partir de doação, na verdade, para a universidade. Foi recente isso, né, ano passado, e agora a briga é a divisão da área, né, mas assim, com muita fé e esperança, nos próximos anos a gente tem esperança de ter também uma área para a gente poder utilizar, aí sim, né, com animais também e tudo mais, né, que daí fica na mão da universidade, né, fica um pouco melhor para a gente seguir trabalhos desse tipo, né, reduz algumas dependências. Mas beleza, pessoal, dessa parte, aqui eu estou comentando aqui de monitoramento, né, além dessa parte toda de avaliar o sistema e tal, a gente monitora muito a questão de resistência, né, o Maicon, o Juliano fazem muito isso aqui, os trabalhos de dissertação, de tese deles são vinculados a monitoramento de capim amargoso, de buva, né, e de outras espécies, né, a nossa equipe aqui já fez algumas comprovações de casos de resistência, né, relatados aqui no Brasil e no mundo, como não só da buva, mas mesmo trabalhando também no Paraguai com outros casos aqui no Brasil, né. Então, pensando em monitoramento, porque quanto antes a gente conseguir identificar um problema de resistência de plantas daninhas, mais cedo a gente vai conseguir tomar medidas proativas, né, para conseguir minimizar os danos que a resistência traz, né. Então, a gente vem trabalhando bastante com isso no monitoramento, nos diferentes sistemas, independente do sistema de produção, a gente vem buscando com fichas de coleta como essa, né, para tentar quantificar isso nos trabalhos em caso de vegetação, a partir de coletas de semente no campo, né, para tentar agilizar isso. Esse de resistência, pessoal, esse é o cenário que a gente tem no mundo hoje. Atualizei ontem isso daqui, né? Então, o cenário que a gente vai ter aqui no mundo hoje, a gente tem 514 casos de resistência de plantas daninhas resistentes a herbicidas. Então, plantas daninhas que eram controladas e hoje não são mais. São mais de 260 espécies, né? Então, no Brasil, a gente tem 51 casos. Então, no Brasil, hoje, a gente tem basicamente, né, arredondando aí, 10% dos casos de resistência do mundo todo estão no Brasil, né, de plantas daninhas resistentes a herbicidas. Então, de novo, a importância, né, do que a gente vem fazendo de monitoramento de resistência, mas mais importante que isso, a importância da gente mudar algumas coisas do nosso sistema de produção, melhorando, né, o manejo das plantas daninhas, deixando menos, né, a cargo só dos herbicidas em muitos casos, né, reduzindo aí o uso de herbicida e, consequentemente, reduzindo o uso de herbicida, a gente, obviamente, vai reduzir, né, o uso de herbicidas, vai reduzir os casos de resistência, né? Então, assim, isso que a gente tem muita esperança, vontade, trabalho nesse sentido, né? Para utilizar o sistema de forma favorável para reduzir a utilização de herbicida, né? E aí reduzir os casos de resistência, reduzir problema, né? Trazer mais solução para os produtores rurais. Nesse sentido também, tem 2 artigos recentes de 2018, né? Esse aqui, essa revista aqui é a melhor revista conceituada, né, a melhor da Europa na área de plantas daninhas, e essa outra aqui, a Wheat Science, é a melhor dos Estados Unidos, né, e eles são artigos que trazem aí a perspectiva de plantas daninhas aí a um certo horizonte, né, para os próximos anos, né, ou até décadas, né, um traz aqui até 2050, esse daqui, né, esse que eu posso passar para vocês também, se vocês tiverem interesse nos artigos, né, esse outro aqui é um horizonte ali, né, também, de vários anos, e aí eles falam de questões genéticas que a gente vem vendo agora, transgênicos, né? Não só transgênico, mas intragênico, cisgênico, a parte de RNA interferência, né? E outras coisas mais, processos moleculares mais aprofundados que vão aumentar nos próximos anos. A parte de robótica, esses 2 artigos trazem bastante também, que vai aumentar muito nos próximos anos. Mas os 2 artigos trazem uma coisa bem interessante: a importância do sistema de produção, a importância de ter, né, rotação de cultura, a importância do manejo integrado das plantas daninhas. Então, mesmo no futuro, pensando em evoluir em várias áreas, o manejo integrado das plantas daninhas vai continuar sendo importante, na verdade, vai ser mais importante ainda, né? Porque a cada ano a gente vai ter mais, se a gente não mudar algumas coisas, como eu venho falando, né, a gente vai ter mais casos de resistência de plantas daninhas e não vai ter tanta molécula nova nos próximos anos, né? Pelas questões ambientais aí, a gente vai ter menos moléculas, né? E algumas moléculas que são utilizadas hoje, como o paraquático, que eu já comentei para vocês, vai ser banido. Possivelmente, a partir do dia 22 de setembro desse ano, não vai ser mais utilizado. Então, a gente vai ter um leque mais reduzido de produtos, né? Pensando em herbicidas,
e mais problemas de planta daninha resistente. Então, a gente tem que pensar no manejo mais integrado, senão vai chegar um cenário que vão ter que voltar a capinar, né? Como já vem acontecendo em algumas regiões, inclusive, né? Então, finalizando essa primeira parte, a segunda parte, fique tranquilo, pessoal, não vou levar todo esse tempo, não. A segunda parte é rápida, que eu vou comentar de pré-emergente, que foi o que a gente teve questionamento recente, que eu falei para vocês no início, e a gente chamou a atenção nossa para isso, que era algo que passava, de certa forma, despercebido para a gente, né? Então, fechando essa primeira parte, como eu acabei de falar, né? A gente vai ter novas tecnologias e tudo, mas não vai ter solução mágica. Tem que rotacionar o produto, cultivar, cuidar melhor dos nossos cultivos, rotacionar a cultura de cobertura, e uma necessidade maior de diversificação do sistema. Diversidade, eu diria que é a palavra-chave, né? Diversificar o sistema. Então, quanto mais diversificado ali, a gente vai ter um controle melhor dessas, não só planta daninha, mas praga, doença também. Beleza, pessoal? Saindo dessa parte aqui para a parte de pré-emergência, se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, contribuição, fique à vontade, que essa parte aqui é mais curta. Talvez aí uma meia horinha a gente vê um pouquinho mais, a gente vê essa parte de pré-emergente. Que até algumas coisas de pré-emergente a gente já comentou, né? Anteriormente, conforme foi as perguntas e tal, a gente foi falando de pré-emergente já. Se alguém não tem nenhuma pergunta, nada, a gente já passa para isso daqui já. Não sei se o pessoal já está ficando com fome também. Eu tinha uma pergunta, não sei talvez se é o horário, mas é um pouco diferente. Você está falando sempre do manejo e, né, no sistema mais agricultura e o pastejo, né, a pastagem. Se a gente tiver a variável de árvores, né, da silvicultura, como fica, né, o manejo? É melhor por causa da sombra? Como vocês têm algum estudo, alguma coisa dessa área? A gente aqui no nosso grupo, a gente tem bem pouco. O que a gente faz é, a gente acompanha algumas áreas, que está mais próximo da gente aqui, essa área da Cucamar, que a gente começou a acompanhar mais recente, né? E a gente faz algumas visitas na Embrapa em Dourados ali, né? Que eles têm o agro-silvopastoril, né? Então, o que a gente observa é que tem sim uma melhoria também no manejo das plantas daninhas, né? Que algumas necessitam de mais luz e tal, né? E essa diversificação, sim, ajuda o sistema como um todo a diminuir a pressão de várias espécies de plantas daninhas, né? E com relação ao controle das plantas daninhas, que na verdade é a maior dúvida que o pessoal nos questiona, quando eu vou fazer um agro-silvopastoril, como que eu vou fazer o manejo de plantas daninhas? Né? Sendo, se for necessário, em muitos casos né? Para não afetar, além de não afetar o sistema pensando na forrageira e tal, né, no animal, também pensando na arbórea, né? No início do desenvolvimento, ali no primeiro ano, principalmente, é um pouco mais complicado mesmo, porque essa eucalipto, por exemplo, que é o que mais a gente tem afinidade aqui, ele vai estar pequeno ainda. Então, alguns herbicidas que a gente usa na soja, por exemplo, podem trazer dano para o eucalipto jovem. Agora, depois que ele passou de 2 anos, aí é tranquilo. Aí o uso de herbicida é mais tranquilo quando necessário, de novo, né, dentro desse sistema. E normalmente quando esse sistema, quando ele é feito como a gente acompanha aqui nas áreas da Embrapa, ele é muito bem instalado e muito bem conduzido, né? Então a intervenção com o herbicida é pequena e pontual, né? Então assim, é tranquilo nesse sentido. Mas o cuidado maior seria no início da instalação dele, né? Só que a gente tem ferramentas, até falando agora de pré-emergente, já puxando o gancho, né? A gente tem ótimos pré-emergentes para controlar a planta daninha na pré-emergência, que são seletivos ao eucalipto, por exemplo. Inclusive, esse ano, a gente tem experimentos, né? O Maicon, o Juliano, que estão aqui, estão ajudando a gente nos experimentos, estão conduzindo, né? Os experimentos, o Maicon até puxando mais frente aí em um deles e tal, com eucalipto, a gente usando diferentes pré-emergentes que são utilizados na soja, né? Porque uma coisa que é uma lacuna também na pesquisa, falta muito produto para utilizar em florestal, né? Em florestas cultivadas. Então, a gente trabalha com isso também. Então, alguns pré-emergentes, como eu comentei, a gente utiliza na soja, então a gente está conseguindo utilizar eles no eucalipto de forma muito seletiva, aplicando até em cima do eucalipto mesmo, sem causar dano no eucalipto, né? E só para destacar, eu estou falando aqui um monte de pré-emergente, alguém está perguntando o que é isso, né? Herbicida, a gente divide herbicida em pós-emergente e pré-emergente, como o próprio nome já diz, né? O herbicida pós-emergente, a gente aplica na planta daninha após ela estar emergida. Ele vai controlar, ele tem que atingir ali a área foliar e tal para controlar. O pré-emergente a gente aplica na área para ele controlar a planta daninha antes dela emergir. Então, assim, é pré-emergente, né? Antes da emergência. Então, a hora que ela iniciar o processo dela de germinação, aquela questão da embebição, lembrem? Vocês lembram lá a parte de embebição da semente, as 3 fases de embebição, então ela começa a embeber, depois divisão celular sucessiva, alongamento celular e protusão da radícula. Ele vai
inibir esse crescimento inicial da planta daninha, ele vai inibir a emergência dela, ela vai fazer o processo de germinação, vai absorver o produto e não vai emergir. Então, esse é o pré-emergente, né? Então, tem vários pré-emergentes que a gente vem testando aí, com bastante êxito, né? Que podem ser utilizados nesse sistema, com eucalipto, soja, né? E, às vezes, milho também, e a pastagem depois. Então, nesse sistema que vai ter ali, né? O eucalipto ali, que vai estar ali, né? Por vários anos, né? E aí a soja ou o milho vindo ali, e pós-soja ou pós-milho vindo a braquiário, por exemplo. Então, a gente tem bons pré-emergentes que a gente consegue posicionar com um bom controle de planta daninha, dentro da cultura da soja, por exemplo, né? Se aplica ali na hora da semeadura da soja, ele vai manter a soja mais limpa, você vai conseguir tirar ela num cenário mais limpo, e depois não vai afetar nem o eucalipto, nem a braquiária, né? Então, esse é... Prof, eu gostaria de contribuir no sentido de que aqui nós trabalhamos com espécies nativas. Então, nós trabalhamos com sistemas silvipastorizo em remanescentes florestais. E quando a gente trabalha com essas espécies, a gente tem algumas restrições, principalmente em relação à erva mate. Então, a utilização de produtos dentro dessas áreas é muito restrita, né? Existe toda uma legislação dentro dessas áreas para que a gente possa fazer a aplicação desses herbicidas. Mas, ao mesmo tempo, essas áreas elas são muito responsivas, pelo fato de que, além da presença da palhada da pastagem ou da cultura anterior, a gente ainda tem a deposição da serrapilheira arbórea. Então, é muito bacana de fazer esse controle dentro. A gente vê que a área responde bem a qualquer tipo de estímulo, seja adubação, seja herbicida. São áreas bem dinâmicas. A dinâmica dentro dessas áreas ela funciona bem diferente de uma floresta plantada, por exemplo, como no caso do eucalipto. Não, legal, bem colocado, que é um sistema que a gente tem que aprender muito ainda no Brasil também, né? Falta muita informação, né? Como você falou, consegue-se fazer um bom manejo, mas assim, falta bastante informação e visibilidade, né? Às vezes tem os trabalhos, como você comentou, e a gente não tem a visibilidade disso, né? E assim, uma coisa que eu te digo também, mesmo para o eucalipto, que hoje, pensando em floresta plantada, é o que mais a gente vai ter no Brasil, o número de produtos registrados para o eucalipto é muito pequeno mesmo, comparado a culturas como soja, milho, que a gente vem falando, né? Até por isso que a gente vem trabalhando com eucalipto também. Se a gente pensa no agro-silvopastoril, a gente vai ter que usar um produto que tem registro para ambas as culturas que vão estar interagindo ali. E aí você tem um número restrito de produtos, às vezes, né? Então, assim, resumindo, né? A gente tem que pesquisar muito nessa área, né? A gente tem muito o que crescer nessa área ainda, né? Então, é uma área bem desafiadora. Aqui de pré-emergência, eu vou falar rapidamente de desafio, as oportunidades que são os pré-emergentes, né? Algumas considerações, né? Então, os pré-emergentes ali, eles vão reduzir essa interferência das plantas daninhas, né? No início da cultura da soja, do milho, por exemplo, né? E desde que bem posicionados, eles não vão causar danos à pastagem, que vai vir depois, por exemplo, da soja, como a gente vem falando, né? Lembrar que as plantas daninhas são onipresentes ali, são especialistas em causar problema, em causar dano, né? Elas são adaptadas para isso e tem muito problema de resistência. E principalmente a resistência de plantas daninhas é com produtos pós-emergentes. Aí vocês entendem por que é importante a gente utilizar, lógico, de forma consciente, os pré-emergentes, né? Nesse cenário também, porque daí a gente evita o uso indiscriminado de pós-emergente. Então, assim, conhecer o sistema, a gente já falou tudo isso aqui, né? Quem usa pré-emergente precisa começar a pensar em usar, né? Quem usa tem que rotacionar, usar produtos com bom espectro de controle, né? A gente até brinca, né? A volta dos que não foram, né? Porque no passado a gente usava muito pré-emergente. A gente parou de utilizar por causa da geração RR, que trouxe muita simplificação, como eu comentei já. E agora a gente está tendo que voltar a usar ele. Então, para diminuir a interferência, né? Eu já falei, o pré-emergente ele vai aumentar o tal do PAI. Vou ver se vocês lembram, né? O que é o PAI, quem não é da área de plantas daninhas, né? É o período anterior à interferência, né? É o período que a cultura pode conviver com a planta daninha sem ter interferência. Existe esse período. Então, assim, enquanto a gente usa o pré-emergente de forma adequada, bem posicionado, a gente aumenta esse período, ou seja, aumenta ali no sistema o período que a planta daninha pode estar, porque ela vai estar pequena, reduzida, ou às vezes debilitada com o efeito do pré-emergente, não vai causar dano na espécie cultivada nossa, né? Então ele vai reduzir o banco de semente, os fluxos e a resistência, como a gente já falou, né? Então, só revisar alguns conceitos rapidamente aqui, ó, o que é o tal do PAI, ó, o período anterior à interferência. Então a planta daninha ela pode conviver com a cultura, né, ali,
por um período curto sem ter danos significativos, né? O PTPI e o PCPI, que são siglas bem conhecidas na nossa área também, quando a gente fala de convivência, né? O PTPI é o período total, né? De prevenção da interferência, o PCPI seria o período crítico, né? O período onde, se a planta daninha estiver ali na área, ela vai atrapalhar o desenvolvimento da cultura. Aqui até alguns gráficos falando disso, né, desses períodos, mas não vou entrar em detalhes, é só mais para recapitular isso, né? Depois eu trazer uma imagem aqui do Nito também, que leva em consideração isso daqui, né? Então, esses períodos variam bastante de acordo com a espécie, né? Soja, milho, algodão e tal, né? Sorgo, que a gente já falou, né? Vai variar bastante. Essas curvas que a gente traça para fazer os períodos, né? São trabalhos nossos, esse aqui é de um colega. E aqui, nesse cenário de períodos de interferência, eu trago essa figura aqui, que é muito interessante, como foi perguntado lá no início, né? Nossa, em algumas situações tem como fazer? Tem, é difícil, é desafiador, mas em algumas situações, o que fala até na imagem aí, a gente consegue fazer sem a necessidade de herbicidas. E aí isso entra bem na lógica dos períodos de interferência, que a gente acabou de ver ali. Por quê? Porque aqui, ó, foi feita a semeadura da lavoura de verão, no caso o milho, né? Em cima da pastagem ali, sem dessecação, né? Então foi feito o tombamento ali, isso foi muito legal, o Aníbal me mostrou isso no NITA ali. Quando você vê à primeira vista, é quase que inacreditável, né? Depois você vai entendendo e estudando mais, a gente vê que é possível. Como eu falei, é difícil, é desafiador, mas é possível. E a gente trabalha para tentar melhorar isso, né? E aí eu ponho um milho ali, perguntar de cultivares de milho, né, híbridos, com crescimento rápido, responsivo, né, ao nitrogênio, para ele poder crescer e, de certa forma, abafar ali as plantas daninhas que forem vir depois. Aí tem o que eu chamei lá, expliquei para vocês, de tal do controle cultural, que a cultura do milho, depois que ela cresceu, como nessa imagem de cima do lado direito ali, superior direito, ela mesma vai manejar as plantas daninhas, né. Então, a importância desse sistema bem conduzido, né? Que daí a gente tem aquele tal daquele P aí, que eu acabei de falar para vocês lá, o PAI, né? O período anterior à interferência, num sistema assim, bem conservacionista, com bastante palha, essa palha aqui vai ajudar a aumentar bastante o período anterior à interferência. Então, não vai ter interferência da planta daninha por um período longo, pelas camadas de palha e esse conjunto de fatores positivos que isso daí traz. E aí a cultura consegue crescer e se desenvolver sem a interferência significativa da planta daninha. De novo, é difícil, mas é possível, né? E a gente trabalha para isso também, temos que desenvolver bastante isso. Pode falar, por favor. Eu só queria ressaltar aí que esse milho, ele é semeado sobre uma pastagem perene, no caso é o capim-ares, né, que é um pânico. Então, tudo uma estratégia aqui de poder segurar o capim de verão, e que o milho, depois a gente acabou vendo, né, que o milho acaba sendo um problema para nós, porque depois do milho, quando a gente quer o retorno da pastagem, né, de verão, o milho ele é tão agressivo que também é uma C4, né, ele acaba praticamente eliminando grande parte das gramíneas C4 que tem no sistema, aí, que a gente precisaria que elas retornassem, né, pelo modelo que a gente trabalha, e acaba havendo um prejuízo em função da agressividade do milho. Nesse caso, claro, durante o período da cultura, é a cultura desejada, mas acaba prejudicando a sequência nossa aí, tá bom? E nesse sistema, o que eu achei muito interessante foi assim, com a própria semeadora, né, ela faz a derrubada ali dessa forrageira, né, e aí a cultura do milho vem, né, sem essa interferência significativa, porque o que a gente fez e faz aqui na região nossa, por exemplo, a gente faz o rolo faca, como eu tinha falado já, né, então em áreas de, às vezes, aveia, né, a aveia está próxima ali ao seu final do ciclo, ou até mix de aveia com nabo, faz o rolo faca, e aí derruba, né, tem o tombamento, o amassamento dela, e faz a semeadura em cima. Agora, nesse caso, é interessante que a própria semeadora, né, já tem essa ação, né, então é bem legal isso daí. Vivendo e aprendendo com as pesquisas. Então, o que a gente não quer são cenários como esse que a gente já falou, né, de plantas daninhas e tal, vou passando mais rápido, a gente já conversou disso, a questão do pré-emergente, a importância dele bem posicionado ali, próximo à semeadura da cultura da soja, por exemplo, né, para manter mais limpo nesse período ali, nesse caso aqui, o pré-emergente estaria fazendo o papel daquela palhada que a gente viu na foto anterior lá.
Se tiver uma boa camada de palha e tá num cenário como aquele lá que o seu amigo comentou, o pré-emergente não tem necessidade, mas pensar em cenários que a gente não tem aquilo lá, acaba tendo a necessidade de um pré-emergente para evitar o uso, de novo, indiscriminado do pós-emergente, evitar problema de resistência, evitar uma série de outros anos que a gente já viu, né? Então, não vou entrar em detalhes de novo, de dose, de produto pré-emergente, depois, se você tendo dúvida pontual, eu posso responder, porque isso é bem variável de acordo com o sistema, a cultura e assim por diante. Mas em áreas assim, ó... Opa, pode falar. Oi, licença, só para fazer um comentário. Sim. A pesquisa que eu trabalho é sobre plantas de cobertura de inverno, numa área de produção de milho silagem. E a gente trabalha com aveia, é um tratamento, o outro é aveia em consórcio com ervilhaca, e a gente tem o nabo também, além do pousio. E a gente observou no ano passado, ao final do ciclo das plantas de cobertura, que o nabo foi o que registrou maior produção de biomassa, e quando a gente chegou na época de semeadura do milho, pela diferença de relação CN das espécies, a gente também viu uma diferença na plantabilidade e na emergência das plantas. Teve tanto o efeito da supressão de daninhas, né, que é esperado já, mas também essa questão da emergência do milho, a gente também viu um pouco de variação, talvez pela questão de preservar mais a umidade do solo, quando tem uma palhada mais bem formada, mas também no caso da aveia, que a palhada demorou muito tempo para se decompor, a gente acha que também houve um efeito de temperatura no solo. Acabou fazendo um sistema mais tamponado, assim, não variava tanta temperatura. E a gente acha que isso também pode ter afetado. Só uma contribuição de uma experiência. Não, isso é bem legal, porque assim, quando a gente tem uma camada de palha mais grossa e que demora mais tempo, como você falou, para se degradar, normalmente, em trabalhos nossos, a gente tem menos plantas daninhas, porque a planta daninha, uma das coisas que ajuda a quebrar a dormência dela é o quê? Variação de temperatura e de umidade. Então, quando a gente tem pouca palha, ou quase nenhuma palha, às vezes, né, a gente tem algumas situações, a variação de temperatura dia-noite é maior. E a questão de umidade no solo também é maior. A variação de umidade, né? Quando você tem muito pouco palha, ou seja, à noite essa umidade aumenta um pouco, de dia seca, então ela seca e fica úmida, esfria e esquenta. Isso daí ajuda a quebrar a dormência de semente de planta daninha, ajuda bastante. Quando a gente tem uma camada de palha mais espessa, isso daí, como você falou, fica tipo um tamponante mesmo. Ela reduz a variação de umidade e de temperatura, e aí, consequentemente, reduz a emergência de planta daninha, né? Isso aí é bem interessante, a dinâmica, né, do sistema com relação a planta daninha e tudo mais, né? É bem interessante mesmo. Aí aqui dos fluxos, até falando de palhada, tá vendo? Uma palhada que não fechou muito bem, ó. Aqui, no caso, foi trigo, né? Mas ilustrando já esse gancho, né, que a gente pegou aí, ó, a palhada não fechou muito bem, é o quanto de buva que tá saindo. Se fosse uma palhada que tivesse fechado bem, uma palhada como uma braquiária e tal, que a gente já viu imagens, não teria essa buva aí saindo. Então, a importância de utilizar em cenários assim, a emergente é bem importante, né? Então, até, lógico, no momento inicial, depois você pode, esse sistema, nos próximos anos, você vai adequando ele, vai melhorando ele até, lógico. Quanto mais tempo passar e mais adequado tiver, menos o uso da interferência química você vai ter, né? Então, só ilustrando isso, né? Os pré-emergentes estão aí, a gente tem que saber lidar com eles, né? Eles são mais difíceis de aplicar, de posicionar do que pós-emergente, né? Os pré-emergentes. Então, é uma coisa assim até básica, a gente fala, né? O pós-emergente você está vendo a planta daninha, né? Então, a planta daninha cresce, você vê ela, aplica e você vê ela morrendo, né? Agora, o pré-emergente você tem que aplicar antes dela nascer, né? Então, é mais complicado até o produtor entender, utilizar e tal. Então, assim, são conceitos diferentes, né? Mas o que a gente traz de informação nesse sentido, ele vai interagir com o solo, e ter esses efeitos e tal, como a gente vem falando, né? E aí a planta daninha vai começar a emergir, a radícula vai tocar o produto e ele vai ter o controle dela. Então, nesse sentido aqui, são coisas mais aprofundadas, né, de características físico-químicas do produto em si, seletividade dele, né, desde que bem posicionado o produto, na dose certa, no momento certo, né, ele vai ser seletivo, então tem as diferenças aí de produto, né, são grandes, lógico, de uma molécula para outra, de um mecanismo de ação para o outro, eles têm que saber escolher e utilizar,
desde que bem posicionado, não vai causar dano de produtividade na soja, como a gente vê aqui, e nem na cultura que vai vir pós-soja, por exemplo, né? Que é o principal sistema que a gente fala, né? Só mostrando aí como sempre é emergente, só para ilustrar isso que a gente vem conversando, e falar um pouco disso. E essa tabelona aqui é só para uma última coisa, né? Que tem alguns pré emergentes que, óbvio, a gente não vai poder utilizar quando a gente tem um sistema diversificado aí, com soja e pós-soja, por exemplo, uma aveia, ou uma outra cultura, ou logo após a soja, no final da soja, já como a gente comentou lá no início, uma sobressemeadura de azevém. Então, tem alguns pré-emergentes ali, ó, que tem até 150 dias, que seria o período de segurança dele. Outros têm 60 dias, 90 dias, então, assim, tudo vai depender do produto, né? Então, tem que ser bem trabalhado. Isso, de novo, eu coloquei aqui porque foi uma coisa que foi questionado, foi questões que vieram para nós nos últimos 2 safras, principalmente, né? Quando a gente fala de sistema integrado, como usar pré-emergente, porque falta muita pesquisa para isso, né? E a gente vem trabalhando para tentar ter algumas respostas, né? Trazer algumas soluções para o pessoal no campo aí. Nos motiva. Então, algumas considerações, né, dos pré-emergentes. No Brasil se usa muito pouco, né? Tem que saber utilizar, rotacionar o produto. E o que a gente falou várias vezes hoje, né? O manejo integrado de plantas daninhas tem que investir mais nesse nosso sistema né, de produção para perder menos com as plantas daninhas, né? E uma coisa que a gente sempre coloca, né, tem momentos como esse, né, a gente tem que aplicar o conhecimento antes de aplicar o herbicida, né? Então, eu espero, de alguma forma, tá fazendo isso hoje também, né, aplicando um pouco de conhecimento, trocando aqui, né, conhecimento com vocês, né, essa interação, antes de posicionar o produto herbicida lá no campo, né? Então, isso é bem, bem importante, né? Senão, a gente tem que usar esse equipamento aí, né? Então, esse equipamento aí que eu não gosto nem um pouco, né, tive que usar muito já, mas a gente está num cenário tão complexo, se a gente não de novo, né, não tomar as providências, não ter um ambiente mais equilibrado e tal, integrado, a gente vai ter cada vez mais recorrer à enxada, porque os casos de resistência de planta daninha só estão aumentando e o cenário só está pior, né? Os alunos nossos capinando aqui. Eu encerro essa parte aqui, pessoal. Eu vou tentar só abrir ali no YouTube, ver se abre, para mostrar alguns vídeos recentes nossos, mas podem ficar tranquilo que é curto, tá? Não vou estourar o tempo aqui que o professor Nível tinha me passado. Essa aqui é a nossa equipe hoje, né? Os que estão aí, os alunos nossos orientados, né? Tem eu, o professor Leandro, que é meu irmão e colega de trabalho aqui, e o professor Laércio, que é esse aqui no centro, que ele trabalha com sistema de produção, né? Então, eu e o professor Leandro, nossa área de formação, né, em si, a parte de plantas daninhas e a parte de manejo de traços culturais de grandes culturas, né? E aí, lógico, a gente vem trabalhando e aprendendo muito a parte de sistema de produção, né? E esse colega nosso trabalha com sistema de produção também, né? Vem nos ajudando bastante aqui na região, com esses nossos trabalhos, veio agregar bastante a equipe nossa, e também, lógico, com os conhecimentos que a gente vem adquirindo nesses últimos anos aí, o professor Adelino, o professor Aníbal, né? Vem ajudando bastante a gente a agregar. Então, essa aqui é a equipe, hoje está com 56 alunos de graduação que trabalham com a gente e 10 de pós entre mestrado e doutorado, ajudando nos trabalhos. Ó, Juliano, você deve estar assistindo aí, ó, o Juliano aqui, ó, para mostrar que ele trabalha, tá junto, o Michael aqui no canto. Então, tá a equipe aqui. E esse canal aqui em cima é um canal no YouTube, na sequência que eu vou tentar abrir ele aqui, ver se vai rodar, né? Mas a gente criou esse canal aqui no início do ano passado, né? Para pensar em difundir informação, né? Informação de pesquisa nossa, de trabalho nosso, né? De diversos trabalhos que a gente realiza, para isso chegar de fato no produtor rural, chegar de fato no campo lá, aonde ele deve chegar, no técnico de campo, né? Porque muitas vezes não chega, esse resultado era para chegar e não chega. Então, isso é muito, a gente vê às vezes informação ruim chegando, hoje com WhatsApp, com tudo quanto é coisa aí, a gente vê informação ruim chegando e não vê informação boa às vezes chegando. Eu confesso que até hoje não me sinto muito confortável em ficar fazendo vídeo, né? Para o canal no YouTube e tal, mas a gente vem se adaptando, né? É uma nova realidade, essa era digital, né? E a gente tem que aprender e tem que saber lidar com isso, né? E aí a gente faz os vídeos, sempre vídeos curtos, né? Raras exceções vão ter alguns vídeos aí um pouco mais longos, né? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Oi? Perfeito. Sim, sim. Que bom. Então, esse daqui é o canal nosso no YouTube, né? Então, os vídeos vão ser a maioria curtos, assim. Até assim, quem quiser aí, né? Por favor, se inscrever aí, acompanhar, divulgar, né? Se julgarem pertinente as informações.
que é o canal vinculado ao nosso grupo, né, de estudo, que é o Supra Pesquisa, que é o nome do grupo já fala nisso, né, um grupo de pesquisa em sistemas sustentáveis de produção agrícola. E a gente divulga os resultados do grupo, como eu vinha falando, são vídeos curtos, não é vídeo aí enchendo linguiça, né, redundante, é vídeo curto, pontual, porque ninguém tem paciência de ficar assistindo coisa muito longa também, para tentar levar informação até o produtor rural, até o técnico de campo, né, a partir dos trabalhos que a gente faz. A gente começou começo do ano passado, né, estamos seguindo aí nessa empreitada aí de fazer esses vídeos, principalmente no que se refere a plantas daninhas também, mas também abordando o sistema de produção, que é o que a gente conversou um pouco hoje, né. Então tem aqui até o vídeo de ontem que saiu, abri aqui, ó, nossa propaganda, né, celular aqui é nosso. Deixa eu voltar aqui. Esse daqui, então, é o vídeo que a gente soltou ontem, né? A gente divulga normalmente os vídeos de quarta e domingo. Então, quarta às 18 horas, domingo às 11 horas da manhã, né? A gente divulga os vídeos. Os nossos orientados, fazem os vídeos, né? A gente filma no campo. Isso aqui, no caso, é orientado nosso de graduação, né? É uma área da família dele que a gente vem acompanhando com sorgo solteiro e sorgo com braquiária, né? Consorciado com braquiária. E a gente divulgou antes, vou voltar aqui e colocar de novo, para vocês darem uma olhadinha. Professor, a gente não consegue escutar o áudio do vídeo. Ah, não sai o áudio? Eu acho que não vai conseguir mesmo pelo compartilhamento. Até eu ia perguntar pelo WhatsApp ali, que eu acho que a forma de compartilhar, eu acho que não pega, ele não puxa o Teams, eu acho que não puxa o do YouTube. Eu não sei se alguém até sabe como é que puxa ou o que aí, mas pelo compartilhamento de tela, eu estava com esse receio mesmo que não puxasse o áudio. Mas, se alguém souber, tiver alguma dica para puxar o áudio, mas enfim, esses aqui são os vídeos, como a gente falou. Depois vocês podem olhar aqui pelo canal. Então, ontem saiu esse daqui, saiu recente de seletividade de herbicida em sorgo, aqui, ó, do sorgo. Saiu um outro recente também de sorgo com braquiária. Esse, no caso, aqui é interessante, porque é o sorgo forrageiro esse daqui. Então, esse vídeo que eu estava abrindo ali hoje, que não saiu o som, né, infelizmente, é sorgo granífero, né, então para colher o grão mesmo e comercializar. Essa outra área que é uma área legal que tinha o sorgo forrageiro. Então, o sorgo cresce bastante, né, para produzir bastante massa, né. Então, é área, até aconselho vocês a assistirem depois, né, essa aqui é numa área bem arenosa, esse outro aqui também, que os produtores se convenceram, né, entenderam da importância de fazer essas culturas aí, digamos, alternativas aí, devido a problema de erosão e outros problemas atrelados ao solo extremamente arenoso, né. E aí segue, ó, tem aqui vídeo recente também de 2 semanas atrás de consórcio de milho com braquiária. Então tem vários vídeos aí abordando essa temática, né, desses problemas que a gente vem falando, essas questões que a gente vem falando, né? Se eu botar aqui braquiária, vocês vão ver que tem bastante vídeo. Ó, Juliana, parece até um seu aí também. Vocês vão ver que tem bastante vídeo, até se puderem dar uma olhadinha depois, ajuda já a entender algumas coisas que a gente falou na aula de hoje, né? Como vocês viram que não puxa o som, então tem vários vídeos aqui, ó, da questão da braquiária também, ó. Então, esse de hoje que eu já abri ali no seu som, falando ali por que fazer consórcio de milho com braquiária, né? Então, aqui, vídeos curtos, como eu falei, ó, a importância do manejo das plantas daninhas, né? A relevância do consórcio e a supressão da braquiária, que eu falei várias vezes hoje, ó. Então, aqui a gente tem a questão de supressão da braquiária também, outro de supressão de braquiária, então vídeos curtos ali que você pode dar uma olhada, o consórcio que o professor Laércio, que é esse nosso professor que trabalha bastante com o sistema de produção, ajudando a gente, né? Então, aqui falando isso daí, então vai, ó, vocês vão encontrar vários vídeos aqui, vídeo de dia de campo, né? Alunos nossos fizeram no dia de campo falando do milho com braquiária, então entrem lá depois, fiquem à vontade, que a gente puder ajudar nesse sentido, né? Tem esses materiais lá para estar colaborando, né? Agregando com o que a gente falou hoje, porque a gente falou bastante coisa, mostrou foto e tal, né? Mas os vídeos aqui ajudam, como vem ajudando a gente a levar algumas informações até os produtores rurais, até os técnicos de campo, né? Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento aqui nessa parte?
Vocês estão aí ainda? Pode dar sequência, Alfredo. Está perfeito aí. Não, tá ótimo, então. Deixa eu só abrir aqui. Eu ia passar rapidamente uma outra questão aqui. Depois, isso aqui tem duas apresentações aqui que eu posso disponibilizar para vocês depois, junto com outros materiais, né? Eu passo para o professor Aníbal. Uma que fala do efeito de consórcio de milho com braquiária. Essa daqui que é de um amigo meu, um grande amigo que está trabalhando hoje em Rio Verde, em Goiás, né? Ele trabalhou bastante durante a pós-graduação dele com milho e braquiária, né? Então, ele trabalhou a questão do consórcio, vários pontos que a gente falou hoje até, né? Isso aqui é legal porque ele mostra que, às vezes, no primeiro ano, você empata com o consórcio, mas no segundo e terceiro ano, você tem mais produtividade no milho consorciado e na soja que vem depois do que você tinha antes na sua área, devido às vantagens do sistema, né? Então, aqui, só destaco, né, como conversamos lá com o professor Aníbal, aqui não tem o pastejo, como é a maioria das áreas da nossa região. Então, os benefícios aí, aumentar a matéria orgânica, a agregação com sistema radicular. Acho que vocês devem ter visto, já quem trabalha nessa área, recentemente, os vídeos de trincheira, né? Faz uns 2 anos, que até brinco, virou uma moda fazer trincheira, mas é uma moda legal, né? Porque com a trincheira a gente consegue ver os aspectos positivos que tem em culturas aí de coberturas que a gente usa, né? Então, bastante vídeo de trincheira correndo aí, até no dias de campo, a gente fez um esse ano, fizemos trincheira também, né? Então, vários pontos, depois eu passo a apresentação para vocês, né? Uma coisa para complementar, a das caixas intercaladas são assim, das outras formas de semeadura a gente já comentou, né? Com a lanço na frente do trator, na terceira caixa. Aqui é legal essa tabela que até alguém perguntou de qual braquiária utilizar, né? Oroclou agora, mas a Rusesiense, ela tem um estabelecimento rápido e ela tem esse crescimento cespitoso aqui, de forma touceira pequena, né? Então, assim, ela não tem tanto touceira e não tem estolões, como tem a braquiária decumbens, né? Que é estolonífera. E não forma touceiras tão eretas como forma o pânico, por exemplo, que daí não seria tão positivo num sistema que a gente tem a soja depois, né? Então, aí vai mais algumas imagens legais aqui. Tem uma interessante que eu queria mostrar. A gente falando de supressão, como eu já falei, com mesotrione e nicosulfuron, né? A gente já comentou. A atrazina no milho com braquiária pode ser usada tranquilamente, a atrazina, né? Depois que a braquiária perfilhou, dá para usar a atrazina 2, 3, até 4 litros por hectare, né? Ela vai controlar as plantas daninhas folha larga e não vai matar a braquiária no meio do milho, né? Então, aqui mostrando a supressão quando é feita com a atrazina associada a outros herbicidas, né? Porque, como eu falei, a atrazina não traz dano para a braquiária, mas ela controla mais folha larga, né? Aí, quando se precisa dar uma supressão na braquiária, quando essa braquiária está crescendo muito e vai causar muito dano no milho, aí associa a atrazina com mesotrione e com nicosulfuron, que daí ela dá um amarelecimento na braquiária, a braquiária fica um pouco mais restrita para não crescer tanto e afetar o milho e depois atrapalhar até a colheita do milho, como a gente falou, né? Então, a atrazina ela é pré-emergente, não é? Ela tem efeito pré e pós. Pré e pós. Então, ela vai funcionar um pouco pós-emergente para folha larga também, então, isso, né? Ela pega, até ela pega em atrazina na dose cheia dela, a dose de bula, né? Ali, 4 litros por hectare e tal, ela controla a bulva de 10, 12, 15 centímetros, né? Então, a atrazina ela tem esse efeito pré e pós. É até interessante você perguntar, foi bem colocado, porque a atrazina em dose cheia dela, como eu falei, 4 litros por hectare, ou até mais, né? Chega aí até 6 litros para solo muito, muito argiloso. Ela pode ter efeito pré-emergente na braquiária, pré-emergente. Então, se você aplicar a atrazina na dose cheia dela de bula, ela pode afetar a emergência da braquiária, mas ela não afeta a braquiária depois de emergida, principalmente depois que a braquiária perfilhou, que nem nas imagens aí, ela não tem dano nenhum na braquiária, né? Por isso que a gente fala, fazer a semeadura, né, do milho com braquiária e depois a atrazina em pós-emergência, né? Que daí ela vai segurar as plantas daninhas folha larga, segurar um pouco de plantas daninhas que ainda poderiam emergir na área e não vai controlar a braquiária, né? A braquiária vai estar ali no meio. E aí, quando é necessária a supressão, associa ela com mesotrione ou nicosulfuron, né? Então, e aí, como eu falei, tem dificuldades, né? Uma dificuldade nossa daqui, né? Porque, assim, né, como eu estava falando, ele é bonito, né? Você vai falar, vai aplicar a atrazina depois que está perfilhado, né? E tal, né? Ou os outros herbicidas. Mas, na prática, a gente tem esse cenário aqui, ó. A gente faz a semeadura a lanço, né? Por exemplo, da braquiária, que nem eu comentei já,
ou com esses kits, né, na terceira caixa de semeadura do lado da linha do milho, mas a braquiária ela vai emergir, ela não emerge igual o milho, tudo de uma vez, né, no mesmo estádio. Ela vai ter braquiária que vai estar um pouquinho maior, vai ter planta que vai estar um pouquinho menor. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso quando a gente vai no campo, olhar esse sistema, né, de milho com braquiária, para posicionar o produtor, fazer herbicida, fazer a supressão ou não, né. Então, é isso que aumenta, por isso que eu falei. Quando o produtor faz, ele tem que estar, o produtor ou o técnico tem que estar toda semana ali no campo olhando como está o desenvolvimento disso, né. Mas para supressão de plantas daninhas é excepcional, ó. Na imagem da direita, o milho com braquiária, ó, e na imagem da esquerda, o milho solteiro, ó. Olha o tanto de planta daninha que tem na esquerda. Na direita, só a braquiária, né? Então, isso é muito interessante. A supressão vai ocorrer por várias formas ali, né? Mas é basicamente esse crescimento, essa biomassa dela, a liberação de alguns compostos que ela tem também, ocupa a área disponível, né? E não permite que a planta daninha saia, né? Vou mostrar mais uma imagem aqui. Essa imagem aqui é muito legal. Do Fernando Adegas, amigo da Embrapa Soja, a gente tem alguns trabalhos junto com ele também, né? Essa imagem dele é muito legal. Na parcela que tinha braquiária, não teve nenhuma planta de bulbo, ó. Nas parcelas que não tinha, ele teve no mínimo 19, 20 plantas de bulbo, né, por metro quadrado, né? Então, pensando no manejo de plantas daninhas, né, que é a área que a gente mais vem atuando, né, utilizar esse sistema nesse sentido, né, é muito interessante, né, muito interessante mesmo. Deixa eu abrir aqui uma outra aqui rapidamente também que eu ia mostrar aqui. Posso passar para vocês depois. Falando em manejo de plantas daninhas aí para o futuro, né? Essa aqui é uma apresentação do último congresso de plantas daninhas também, né? A gente fala no futuro de manejo de plantas daninhas, as ferramentas e tal, né? Mas mesmo pensando em futuro, é interessante os caras os europeus vêm apresentar esse trabalho e mostra isso, né? Pensando em áreas que não pode aplicar herbicida, né? Controle manual, daí tem essas ferramentas aí para controle manual, isso daí, ó. Mas, enfim, pensando em herbicida, a gente tem várias ferramentas que diminuem a utilização de herbicida, né? Então, desde a questão dos vans aí, né? Drone e outros, né? Que fazem voos e também sensores nos pulverizadores, né? Para diminuir a utilização dos herbicidas de forma geral nas áreas, né? Deixa eu passar rapidinho só para ilustrar isso. A gente fecha essa parte com essas inovações. Esse aqui, o Weed Seeker, é o mais conhecido, né? Ele detecta a planta daninha e aplica só onde tem a planta daninha, né? Então, pensando nessa nossa discussão e tal, né, de pensar num cenário mais sustentável, né, mais equilibrado, esse é um sistema muito interessante, né, que ele vai detectar o verde da planta daninha ali, na dessecação, e vai aplicar só nela. Ele não vai aplicar a total, ou seja, é menos produto químico no nosso ambiente, né, menos contaminação, menos problema e, lógico, menos gasto também para o produtor rural, né. Então, são equipamentos que ainda são caros hoje, né? Esse equipamento já existe no Brasil, no Cerrado brasileiro a gente tem, né? Só que um conjunto desse daí para um autopropelido grande, né? Pensar em um Uniport, tá? Um autopropelido grande ou um John Deere, ele vai sair às vezes próximo aí a 400, 500 mil reais, né? Mas em áreas grandes, como a gente tem no Cerrado, ele se paga, né? Então, são coisas que a gente tem para o futuro. A gente teve um protótipo que a gente pôde ver no ano passado, que ele, além de detectar o verde da planta daninha, ele consegue detectar a espécie da planta daninha. Ele tem câmera, tipo câmera que a gente tem em celular e tal, só que bem evoluída, né? E aí, pelo recorte das folhas da planta daninha, pela forma da folha, né, a anatomia foliar, ele consegue identificar que espécie que é. E aí é um equipamento que tem, por exemplo, ele tem 4 ou 5 tanques diferentes no mesmo equipamento com 4 ou 5 herbicidas diferentes. E aí o equipamento consegue detectar a planta daninha e aplicar o herbicida que é para ela. Porque dependendo da espécie, você tem uma folha larga, uma folha estreita, tem uma buva, tem um picão, que são os dois folhas largas, mas são espécies diferentes, você utiliza, às vezes, herbicidas diferentes, né? Então, isso é o que a gente tem no horizonte aí nos próximos anos, né? Hoje ainda isso é muito caro, mas nos próximos anos tende a baratear, e isso é positivo no sentido que eu falei para vocês, de utilizar menos produto no ambiente, né? Então, assim, é o que a gente vê na área de plantas daninhas aí, esses avanços, né? Esses robôs e tal, essas outras coisas ali. Tinha uma outra imagem que eu queria mostrar também. Isso aqui é legal, para detectar por imagem áreas com as plantas daninhas, ó. Você consegue detectar por imagem onde estão essas plantas daninhas. Pensando até, deixa eu ver, tinha umas outras aqui. Pensando em áreas de pastagem, às vezes, ó. Às vezes a pastagem não fecha muito bem e tal, aí com voo, lá com drone, você consegue detectar se tem planta daninha e se tem aonde tem, para você poder fazer uma aplicação dirigida. De repente, você tem uma área com talhões, né? Tem nessa área ali com pastejo ali escalonado e tal, com piquetes, você consegue tirar o animal de determinada parte dessa área, controlar as plantas daninhas dessa área,
para não infestar mais, né? Porque se você tem numa parte da área só, essa planta daninha vai crescer, vai dar semente e vai passar para o restante da área, né? Ó. Então, você consegue identificar com imagens aí de drone e poder fazer uma aplicação dirigida, né? Uma aplicação pontual nesses cenários, ó. Consegue identificar onde estão as plantas daninhas. Então, esse é o que a gente tem para o futuro de manejo dessas plantas daninhas, né? Alguma pergunta, pessoal? Indo para o final aqui. Vocês têm alguma pergunta, uma colocação, dúvidas, complementações aí, correções? Fiquem à vontade no que a gente puder auxiliar aí. O que eu tinha basicamente preparado para tá expondo para vocês nessa manhã era isso. Além disso, eu queria mostrar lá alguns vídeos, mas não saiu o som. Mas está lá disponível no YouTube, livre acesso, né? Aí vocês podem acessar lá também, tendo curiosidade, né? O nosso contato tá em aberto, né? Tanto pelas redes sociais, lá pelo próprio YouTube, Facebook, Instagram, que seja e-mail, né? O que a gente puder ajudar, puder contribuir, a gente tá aí para isso, né? Bom, em não havendo mais questões, fica o nosso agradecimento para o professor Alfredo, né? Eu acho que foi extremamente válido aí a aula do professor Alfredo em relação a esse tema, que é o único momento no curso, né, que a gente tem essa discussão. Aliás, na próxima aula, que vai ser com o professor Sebastião Brasil, que também trabalha com condição de lavouras, né, e na discussão deve aparecer novamente essa parte aí de plantas daninhas. A gente vai ter essa oportunidade também de discutir mais alguma coisa na próxima semana. Está confirmada a aula do professor Sebastião. Eu só gostaria de lembrar a turma que daí nós temos na sequência depois o uso de sistemas integrados em terras baixas, está confirmado também com o professor Felipe Carmona, e no dia 30, aqui no nosso programa estava agendado como não tendo aula em função do seminário. Na verdade, como nem todos estão inscritos no seminário, eu deixei confirmado uma aula com o professor Marco Aurélio Carboni, que é professor de Lavras, que trabalha com microbiologia de solo, né? Então, é um dos grandes especialistas na área aqui no Brasil, e ele se dispôs a fazer essa aula no dia 30, iniciando um pouco mais tarde, às 8h30. Então, está confirmado para quem puder assistir. Eu vou gravar, e quem não puder, assiste posteriormente, quem estiver envolvido no seminário, que é o professor Arthur que está coordenando e que pediu para que não houvesse aula nesse dia, né? Mas fica a opção e a gente repassa depois a gravação para vocês. Então, eu acho que vamos encerrar a aula, que estamos no horário, e aí fica o agradecimento mais uma vez aí, e o professor Alfredo está inserido no grupo, bem como nesses dias de aula também, né, que ele já está presente aí, se quiser assistir também, discutir em alguma outra aula na programação e no futuro, está convidado. Tá, ok, professor? Muito obrigado aí pela sua posição. A gente agradece pelo convite, de novo, professor Anil, pelas oportunidades, né? E assim, como eu falei, vocês precisando que a gente puder ajudar, né? Humildemente que a gente puder contribuir, né? E tendo sugestão também, alguma coisa que a gente possa fazer de pesquisa para auxiliar, né? De repente solucionar alguma dúvida, alguma coisa, né? Estamos aí abertos, né? E aí no próximo semestre a gente vai dar disciplina também, né, professor Anil? Vou dar uma disciplina, provavelmente vai ser uma de manejo de culturas transgênicas, né? De culturas geneticamente modificadas, pensando também, abordando a lógica dessas culturas dentro dos sistemas integrados, né? Então, é o que a gente vai observando até mesmo na área do NITA, né, e tal, então usar o milho BT ali e tal em sistemas mais conservacionistas. A gente vai abordar mais essa parte. Quem tiver interesse, disponibilidade em fazer, mais para frente a gente vai estar divulgando mais detalhes da disciplina, né, para o próximo semestre. Daí.
o calendário do próximo semestre, né? Agora, quando vai começar exatamente, a gente vai estar definindo mais para frente. Ok. E estimulo vocês a se inscreverem no canal do Supra Pesquisa, né? Que tem sempre material novo e muito bem apresentado, né? Vamos fazer aproveitar e permanecer assistindo as novidades aí. Então, um grande abraço para todos, passe uma boa semana. Beleza, pessoal, tudo de bom, bom restante de dia para todo mundo aí. E muito obrigado de novo pela atenção. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Okay. Obrigada, professor Aníbal. Até mais. Um abração a todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau a todos. Obrigada pela aula, professora Freda. Pai, eu ganhei, né? Eu ganhei porque eu falei.